Christopher Montgomery estava parado na porta de sua noite de núpcias, com o maxilar travado de ressentimento amargo. Este casamento não era por amor, era negócio, uma fusão calculada disfarçada de votos sagrados. Grace Whitmore, sua nova esposa, esperava atrás daquela porta do quarto, e ele pretendia deixar uma coisa bem clara. Ela não significava nada para ele. Ele tomaria o que era seu por contrato e a deixaria sem ilusões sobre afeto. Mas o que aconteceu a seguir? Ninguém ali poderia ter imaginado. Existe algo mais perigoso do que um homem ferido que finalmente encontra uma mulher capaz de curar suas cicatrizes, mas se recusa a deixá-la entrar em seu coração? Se essa história tocar seu coração e despertar sua imaginação, inscreva-se no canal, me conte nos comentários de onde você está ouvindo, e se cada momento valeu a pena, deixe um totalmente valeu a pena. A mansão Montgomery erguia-se imponente contra o céu estrelado de Connecticut, suas janelas iluminadas criando um contraste cruel com a frieza que pairava dentro de suas paredes de pedra. Christopher Montgomery ajustou o punho de sua camisa branca, seus dedos tremendo não de nervosismo, mas de uma raiva contida que fervia em suas veias como veneno. O casamento havia terminado há algumas horas, uma cerimônia fria e calculada onde sorrisos forçados mascaravam a realidade brutal. Aquilo não passava de uma transação comercial disfarçada de união sagrada. O cheiro de rosas brancas ainda impregnava seu cabelo escuro, um perfume doce que agora lhe causava náuseas. Cada passo em direção à suíte nupcial ecoava pelo corredor de mármore como uma sentença de morte. O som de seus sapatos italianos contra o chão frio criava um ritmo sinistro que acompanhava as batidas aceleradas de seu coração. Ele fora forçado a isso, forçado por seu pai, Harold Montgomery, cujo império financeiro estava em jogo, forçado por circunstâncias que transformaram Grace Whitmore, filha de um empresário falido, na solução para todos os problemas da família. Ela não passa de uma interesseira, murmurou ele para si mesmo, repetindo as palavras que usará como escudo o dia todo. Uma golpista que armou tudo isso com o pai dela. A porta do quarto estava diante dele, pesada como a responsabilidade que ele agora carregava nos ombros. Christopher respirou fundo, sentindo o ar frio da mansão encher seus pulmões enquanto suas mãos se fechavam em punhos. Ele entraria lá não como um marido amoroso, mas como um conquistador determinado a mostrar quem realmente mandava naquela farsa de casamento. Quando girou a maçaneta dourada, o som metálico cortou o silêncio como uma lâmina. Grace estava perto da janela, ainda usando o vestido de noiva que custava mais do que muitas pessoas ganhavam em um ano. O luar prateado entrava pelo tecido de seda, criando um halo etéreo ao redor de sua silhueta delicada. Seu cabelo castanho caía em ondas suaves sobre os ombros nus, e quando ela se virou para encará-lo, Christopher pôde ver o medo brilhando em seus olhos verdes como esmeraldas líquidas. Christopher! A voz dela era apenas um sussurro, carregada de uma vulnerabilidade que ele se recusava a reconhecer como genuína. Não! Ele cortou as palavras dela brutalmente, fechando a porta atrás de si com força suficiente para fazer o som ecoar pela suíte luxuosa. Não me venha com essa voz doce. Nós dois sabemos exatamente o que você é e por que está aqui. Grace recuou, suas mãos tremendo enquanto agarravam o tecido do vestido. Eu não entendo. Não entende? Christopher avançou em direção a ela, seus olhos azul-acinzentados queimando com uma intensidade que fazia o ar entre eles vibrar de tensão. Você e seu pai armaram tudo isso perfeitamente, não foi? Um empresário falido com uma filha bonita, seduzindo um herdeiro rico para salvar a própria pele. As palavras saíram de sua boca como facadas, cada sílaba carregada de anos de desconfiança e desilusão. Ele aprenderá da maneira mais difícil que as pessoas sempre queriam algo dele, seu dinheiro, seu status, seu poder. E Grace Whitmore não seria diferente. Isso não é verdade, sussurrou ela, lágrimas começando a se formar em seus olhos. Eu nunca quis isso. Eu nunca quis ser usada como moeda de troca. Mentirosa. A palavra saiu como um rosnado baixo, carregada de toda a amargura que Christopher carregava desde a adolescência, quando descobriu que sua primeira namorada só estava interessada na conta bancária da família. Você interpretou o papel de donzela em perigo muito bem, mas agora que conseguiu o que queria, pode parar com o teatro. Ele continuou se aproximando,
e Grace podia sentir o calor emanando do corpo dele, misturado com o perfume masculino de sua loção pós-barba, notas de cedro e bergamota, que deveriam ser reconfortantes, mas agora pareciam opressivas na atmosfera carregada do quarto. Cada músculo do corpo dele estava tenso como uma corda prestes a arrebentar, e ela podia ver a dor por trás da raiva, uma dor tão profunda que a fazia querer estender a mão e tocá-lo, mesmo sabendo que seria rejeitada. Christopher, por favor. A voz dela falhou, revelando uma fragilidade que ecoou nas paredes do quarto como o som de cristal se estilhaçando. Por favor, o quê? Ele estava agora a centímetros dela, tão perto que podia sentir o cheiro suave do perfume dela, gardênias e baunilha, que contrastava cruelmente com a amargura que dominava seus pensamentos. Por favor, seja gentil com a esposa que comprei? Por favor, finja que isso é algo mais do que uma transação comercial? Grace fechou os olhos, tentando conter as lágrimas que ameaçavam transbordar. Quando os abriu novamente, Christopher viu algo ali que o desarmou completamente, não a ganância que ele esperava encontrar, mas uma tristeza tão profunda que parecia coar sua própria solidão. Eu sei que você não me ama, disse ela, sua voz ganhando uma força inesperada. Eu sei que isso foi arranjado pelos nossos pais, mas eu esperava que talvez pudéssemos encontrar uma maneira de tornar isso suportável, uma maneira de sermos pelo menos respeitosos um com o outro. Christopher riu, mas foi um som sem humor, áspero como vidro quebrado. Respeito? Você quer meu respeito depois de conseguir tudo o que queria através de manipulação? Eu nunca manipulei ninguém. Grace explodiu, surpreendendo a ambos com a intensidade de sua resposta. Suas bochechas ficaram coradas, criando um belo contraste com a palidez de sua pele, e seus olhos brilharam com uma paixão que Christopher não esperava ver. Você acha que eu queria isso? Acha que eu sonhei em ser entregue como um prêmio de consolação para salvar a empresa do meu pai? A sinceridade na voz dela o atingiu como um soco no estômago, mas ele se forçou a manter a frieza. Ele não podia se permitir acreditar, não de novo. Então por que aceitou? Perguntou ele, a voz baixa e perigosa. Grace o encarou por um longo momento e, quando falou, suas palavras saíram como uma confissão arrancada à força. Porque eu não tive escolha. Assim como você. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Christopher podia ouvir as batidas do próprio coração, o som abafado do trânsito distante de New Haven, o tic-tac do relógio antigo sobre a lareira. Mas, mais do que isso, ele podia sentir algo mudando no ar entre eles, uma pequena rachadura em sua armadura de cinismo. Não importa, disse ele finalmente, mas sua voz perderá um pouco da convicção anterior. Estamos casados agora, e você vai cumprir seus deveres de esposa. Grace empalideceu ainda mais, se é que isso era possível. Christopher. Tire o vestido. As palavras saíram mais duras do que ele pretendia, carregadas de uma crueldade que ele usava como última defesa contra a vulnerabilidade que ameaçava consumi-lo. Ele viu Grace estremecer, viu suas mãos tremendo quando ela levou os dedos ao zíper nas costas do vestido. Mas então ela parou. Suas mãos caíram ao lado do corpo, e ela o encarou com uma coragem que o surpreendeu. Eu sou virgem. As três palavras caíram entre eles como uma bomba, explodindo toda a certeza que Christopher havia construído sobre quem ela era. O mundo pareceu parar por um momento, o ar tornando-se tão denso que ele mal conseguia respirar. O quê? A palavra saiu como um sussurro rouco. Eu sou virgem, Grace repetiu, as bochechas queimando de vergonha, mas os olhos permanecendo firmes nos dele. Eu nunca estive com ninguém. Se você realmente acredita que sou uma golpista que armou tudo isso, então precisa explicar por que uma mulher interessada apenas em dinheiro se manteria pura até os 23 anos. Christopher sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Todo o preconceito, toda a suposição que ele fizera sobre ela começou a desmoronar como um castelo de cartas. Interesseiras não permaneciam virgens, não na sociedade em que viviam, onde a experiência sexual era moeda de troca. Você está mentindo, disse ele, mas as palavras soaram fracas até para seus próprios ouvidos. Por que eu mentiria sobre isso? Perguntou Grace, as lágrimas finalmente transbordando e escorrendo por suas bochechas como diamantes líquidos.
Por que eu inventaria algo que só me faz parecer mais patética aos seus olhos? Christopher ficou em silêncio, sua mente correndo para processar aquela informação. A raiva que o consumira por horas começou a dar lugar a algo muito mais perigoso: dúvida. E com a dúvida veio um vislumbre de algo que ele jurara nunca mais sentir: compaixão. Grace permaneceu ali, vulnerável e emocionalmente exposta, esperando pela reação dele. E, pela primeira vez desde que soubera o nome dela, Christopher Montgomery se perguntou se talvez, apenas talvez, ele estivesse errado sobre tudo. Os primeiros raios de sol da manhã filtravam-se pelas cortinas de seda da suíte nupcial, criando padrões dourados que dançavam pelo tapete persa. Christopher passará a noite inteira acordado, sentado na poltrona de couro perto da lareira fria, observando Grace dormir. Ela estava encolhida no lado mais distante da cama king size, como se, mesmo dormindo, tentasse se tornar invisível. O vestido de noiva jazia abandonado no chão como um fantasma de cetim branco, e ela havia encontrado uma camisola simples de algodão na mala, um contraste gritante com a lingerie cara que ele esperava que uma caçadora de fortunas usasse. A revelação da virgindade dela fora como um terremoto em suas convicções, rachando a fundação de certeza que ele construíra ao longo dos anos. Como um homem que fez sua fortuna analisando padrões e inconsistências nos mercados financeiros, Christopher não podia ignorar dados que não se encaixavam em sua teoria sobre Grace Whitmore. Interesseiras não permaneciam puras, elas não sacrificavam anos de oportunidades românticas por um esquema que nem sabiam se funcionaria. O som suave dos suspiros dela durante o sono fora uma doce tortura durante as horas escuras. Cada movimento dela, cada pequeno gemido de desconforto, lembrava-o de que havia uma pessoa real por baixo de todas as suas projeções e medos, uma pessoa que ele havia ferido profundamente com suas acusações cruéis. Grace se mexeu na cama, seus longos cílios tremulando enquanto a consciência retornava lentamente. Christopher prendeu a respiração, observando-a se orientar no quarto luxuoso que agora era oficialmente dela também. Quando seus olhos verdes finalmente encontraram os dele, ele viu um lampejo de medo que rapidamente se transformou em resignação, uma expressão que o atingiu como um soco no estômago. "Bom dia", disse ela suavemente, a voz rouca de sono e lágrimas não derramadas. "Bom dia." Ele se levantou da poltrona, cada músculo do corpo protestando contra a noite passada em uma posição desconfortável. Ele só havia tirado o paletó e a gravata, sua camisa branca agora estava amassada e aberta no colarinho, revelando uma pequena parte do peito musculoso, o que fez Grace desviar o olhar rapidamente. Um silêncio constrangedor se instalou entre eles, pesado como o ar antes de uma tempestade. Grace sentou-se na beirada da cama, os pés descalços tocando o chão frio, e Christopher notou como ela inconscientemente se encolhia, um reflexo de alguém acostumado a se diminuir para evitar conflitos. "Vou tomar banho", murmurou ela, levantando-se e caminhando em direção ao banheiro de mármore anexo ao quarto. Depois podemos conversar sobre como isso vai funcionar." Christopher a observou desaparecer atrás da porta de vidro fosco, e logo o som de água corrente ecoou pelo quarto. Ele fechou os olhos, tentando afastar as imagens que sua mente insistia em criar: Grace sob o jato quente do chuveiro, gotas de água deslizando por sua pele pálida como pétalas de rosa molhadas. "Pare com isso", murmurou ele para si mesmo, passando as mãos pelo cabelo escuro. Ele não podia deixar a atração física nublar seu julgamento. Mesmo que ela fosse virgem, isso não mudava o fato de que ambos estavam presos em um casamento que nenhum dos dois havia realmente escolhido. Quando Grace emergiu do banheiro 20 minutos depois, estava vestida com um vestido azul marinho simples que realçava seus olhos, o cabelo úmido penteado para trás em um coque baixo que expunha a curva elegante de seu pescoço. Christopher sentiu a garganta secar. Havia algo devastadoramente bonito em sua simplicidade, uma beleza natural que não precisava de artifícios ou manipulação para brilhar. "Christopher", começou ela, as mãos alisando nervosamente a saia do vestido. "Sobre a noite passada. Eu entendo sua raiva. Entendo por que você assume certas coisas sobre mim. Mas se vamos viver juntos, precisamos estabelecer algumas regras básicas." Ele ergueu uma sobrancelha, surpreso com a força que detectou na voz dela. "Que tipo de regras?" "Não vou fingir que este é um casamento real", disse Grace,
erguendo o queixo num gesto de determinação que o impressionou. Mas também não aceitarei ser tratada como uma criminosa na minha própria casa. Se você quer que eu desempenhe meu papel como sua esposa em público, então, em privado, precisamos de, no mínimo, cortesia mútua. Christopher estudou o rosto dela, procurando sinais de manipulação ou falsidade. Mas tudo o que viu foi uma jovem mulher tentando sobreviver a uma situação impossível com o que restava de sua dignidade intacta. "E o que você sugere?" perguntou ele, surpreso ao se ver genuinamente interessado na resposta. "Quartos separados", disse Grace rapidamente, as bochechas corando levemente. "Pelo menos até decidirmos como proceder. Manteremos as aparências em público. Mas em casa, somos apenas colegas de quarto civilizados." "Colegas de quarto", repetiu Christopher, um fantasma de sorriso brincando nos cantos de sua boca. "É uma maneira interessante de descrever um casamento." "Tem uma descrição melhor?" perguntou Grace. Pela primeira vez desde que se conheceram, ele detectou um brilho de humor nos olhos dela. Antes que Christopher pudesse responder, uma batida suave na porta interrompeu o momento. "Sr. Montgomery?" A voz calorosa de Margaret Davis, a governanta da família há mais de 20 anos, ecoou através da madeira pesada. "O café da manhã está servido." "Obrigado, Margaret", respondeu Christopher. "Desceremos em breve." Quando os passos da governanta se distanciaram, Grace o encarou com uma expressão questionadora. "Margaret parece gentil. Ela é mais uma mãe para mim do que..." Christopher parou abruptamente, percebendo que estava prestes a revelar mais do que pretendia. Mas havia algo nos olhos compreensivos de Grace que o fez querer continuar. "Minha mãe morreu quando eu tinha 8 anos. Margaret me criou desde então." "Sinto muito", disse Grace suavemente, e a sinceridade em sua voz o atingiu como um carinho inesperado. "Deve ter sido muito difícil crescer sem ela." Christopher assentiu, uma dor familiar se instalando em seu peito. "Harold, meu pai, não é exatamente o tipo carinhoso. Ele vê relacionamentos como investimentos, o amor como uma fraqueza que pode ser explorada." "E é por isso que você não acredita em mim", disse Grace, e não foi uma pergunta. "É por isso que não acredito em ninguém", admitiu Christopher, a voz baixa e áspera. "Todo relacionamento que tive acabou quando a pessoa descobriu que eu valia mais como uma conta bancária do que como companheiro." Grace o estudou por um longo momento, seus olhos verdes refletindo uma compreensão que o deixou desconfortável. "Você já considerou que talvez esteja atraindo o tipo errado de pessoa?" "Como assim?" "Bem, se você se apresenta primeiro como Christopher Montgomery, herdeiro de um império financeiro, em vez de apenas Christopher, o homem, que tipo de mulher você acha que isso vai atrair?" A pergunta o atingiu como um tapa na cara. Ela estava certa, e ele sabia disso. Por anos, ele usará sua riqueza como um teste, uma maneira de separar as interesseiras das mulheres genuínas. Mas, ao fazer isso, ele também se esconder atrás de sua fortuna, nunca se permitindo ser vulnerável o suficiente para encontrar um amor verdadeiro. "Você não sabia quem eu era quando nos conhecemos", disse ele lentamente, uma compreensão amanhecendo em sua mente como o nascer do sol. "Não", confirmou Grace. "Só soube do casamento arranjado 3 dias antes da cerimônia. Até então, eu nem sabia que você existia." Christopher sentiu algo se mexer em seu peito, uma sensação estranha e desconfortável que levou um momento para identificar como esperança. "E o que você pensou quando descobriu?" Grace baixou os olhos, as bochechas corando novamente. "Fiquei aterrorizada", admitiu ela. "Mas também achei que você era muito bonito. E quando li sobre suas conquistas nos negócios, sobre como você construiu sua própria divisão da empresa aos 25 anos, fiquei impressionada." "Impressionada?" Christopher deu um passo em direção a ela sem perceber. "Você não é apenas um herdeiro mimado vivendo da fortuna da família", disse Grace, finalmente erguendo os olhos para encontrar os dele. "Você é inteligente, ambicioso, trabalhador. Mesmo sendo arranjado, pensei que talvez não fosse uma sentença de morte completa."
O ar entre eles parecia carregar eletricidade estática. Christopher podia sentir o perfume suave dela, gardênias frescas com um toque de algo unicamente Grace, e teve que lutar contra a vontade de estender a mão e tocar o rosto corado dela. Grace. Começou ele, a voz rouca. Devemos descer para o café, interrompeu ela rapidamente, como se sentisse o perigo no momento íntimo que estavam compartilhando. Margaret deve estar esperando. Christopher assentiu, embora cada fibra de seu ser quisesse prolongar aquele momento. Claro. Depois você pode me mostrar onde gostaria de se instalar. Temos várias suítes para escolher. Enquanto desciam a escadaria de mármore juntos, Grace ficou impressionada com a beleza austera da mansão Montgomery. Cada peça de mobília era uma obra de arte, cada tapete uma herança de família, cada pintura valia mais do que sua antiga casa inteira. Mas, apesar de toda a opulência, havia uma frieza no ar que a fazia tremer. Margaret esperava por eles na sala de jantar formal, uma mulher na casa dos 60 anos com cabelos grisalhos penteados em um coque impecável, e olhos gentis que brilharam ao ver Grace. Senhora Montgomery, disse Margaret calorosamente, e Grace quase estremeceu ao ouvir seu novo nome. É um prazer finalmente conhecê-la. Espero que tenha dormido bem. Obrigada, Margaret. E, por favor, me chame de Grace. Claro, querida. Margaret sorriu genuinamente. Preparei seus pratos favoritos, Sr. Christopher, e também algumas opções que pensei que a Grace poderia gostar. Enquanto se sentavam à mesa de mogno que poderia facilmente acomodar 12 pessoas, Christopher observou Grace interagir com Margaret. Havia uma gentileza natural em sua maneira, um calor genuíno que contrastava dramaticamente com o comportamento artificial das mulheres que ele estava acostumado a encontrar em sua posição social. Margaret, há quanto tempo você trabalha aqui? Perguntou Grace, servindo-se de frutas frescas. 22 anos no próximo mês, respondeu Margaret orgulhosamente. Vi esse rapaz crescer desde que era um menininho triste, tentando fingir que não sentia falta da mãe. Margaret. Advertiu Christopher gentilmente, mas sem irritação real. Ah, ele não gosta quando falo sobre isso, disse Margaret a Grace com uma piscadela conspiratória. Mas, cá entre nós mulheres, posso te dizer que ele tem um coração muito grande, só está escondido sob muitas camadas de proteção. Grace olhou para Christopher e, por um momento, seus olhos se encontraram através da mesa. Havia algo ali, uma conexão frágil, mas real, que fez o coração de ambos bater um pouco mais rápido. Talvez, disse Grace suavemente, sem nunca desviar o olhar dele, algumas proteções sejam necessárias, mas talvez seja hora de deixar algumas delas irem embora. Christopher sentiu a respiração falhar. Havia um convite sutil nas palavras dela, uma oferta de trégua que ele não sabia se era corajoso o suficiente para aceitar. Mas, pela primeira vez em anos, ele se viu querendo tentar. O grande salão de baile do Plaza Hotel brilhava sob a luz de 1000 cristais do lustre central, criando uma atmosfera de opulência que rivalizava com os palácios europeus. A elite de Nova York movia-se pelo chão de mármore como peças cuidadosamente orquestradas em um tabuleiro de xadrez social, seus vestidos de alta costura e smokings impecáveis refletindo a riqueza que corria em suas veias como sangue azul. O aroma de rosas brancas e champanhe francês pairava no ar, misturado com perfumes caros e o murmúrio discreto de conversas onde cada palavra valia milhões. Grace ajustou nervosamente a alça do vestido verde esmeralda que Christopher enviará para a suíte dela naquela tarde. O tecido de seda italiana abraçava suas curvas com elegância sem ser vulgar, o decote revelando apenas o suficiente da pele cremosa de seus ombros para ser sofisticado. Era uma peça deslumbrante que custava mais do que ela ganhava em 6 meses em seu antigo emprego, mas usar roupas tão caras só a fazia se sentir mais como uma impostora. Você está linda, murmurou Christopher ao lado dela, sua voz baixa carregando uma sinceridade que a fez corar. Ele estava devastadoramente elegante em seu smoking sob medida, o tecido preto realçando a largura de seus ombros e a linha forte de seu maxilar. Nos últimos 3 dias, desde a conversa no café da manhã, houvera uma trégua frágil entre eles, uma dança cuidadosa de cortesia e momentos ocasionais de vulnerabilidade compartilhada. Obrigada, sussurrou Grace,
seus dedos apertando levemente o braço que ele oferecia. Ainda não consigo acreditar que estou aqui, no baile de caridade mais exclusivo de Nova York. Christopher ergueu uma sobrancelha, um sorriso quase genuíno brincando nos lábios. É melhor se acostumar. Como minha esposa, esperam que você esteja em todos esses eventos. A palavra esposa ainda soava estranha entre eles, carregada de complicações não resolvidas e promessas não feitas, mas havia algo diferente na maneira como Christopher a dizia agora, menos como uma acusação e mais como uma possibilidade. Eles circularam pelo salão, Christopher apresentando Grace aos magnatas e socialites que dominavam a alta sociedade de Nova York. Ela sorria graciosamente, respondia a perguntas com inteligência discreta e, gradualmente, Christopher percebeu que havia subestimado completamente a capacidade dela de navegar naquele mundo traiçoeiro. Grace não era apenas bonita, ela era genuinamente encantadora, interessada nas pessoas de uma forma que transcendia o interesse próprio. Então você é a misteriosa nova senhora Montgomery, disse Victoria Shore, esposa de um magnata do petróleo, seus olhos avaliando Grace da cabeça aos pés como um predador analisando uma presa em potencial. Ouvi dizer que tiveram um romance relâmpago. Às vezes, respondeu Grace suavemente, seus dedos encontrando os de Christopher quase instintivamente, o coração sabe o que quer antes que a mente tenha tempo de complicar as coisas. Christopher sentiu um choque elétrico percorrer seu braço onde ela o tocava. A resposta dela fora perfeita, verdadeira à sua própria maneira distorcida, mas satisfazendo a curiosidade voraz da alta sociedade sem revelar nada real. Que romântico, murmurou Victoria, mas Christopher detectou uma nota de desdém na voz dela que o deixou tenso. Foi quando uma voz familiar e indesejada cortou o ar como uma navalha. Christopher, querido, que surpresa deliciosa! Veronica Kingsley aproximou-se deles como uma pantera em movimento, seu vestido vermelho sangue agarrado ao corpo escultural de uma maneira que deixava pouco para a imaginação. Seu cabelo loiro platinado caía em ondas perfeitas sobre os ombros nus, e seus olhos azul gelo brilhavam com uma malícia mal disfarçada. Ela fora namorada de Christopher por 2 anos, um relacionamento que terminou abruptamente quando ele descobriu que ela estava vendendo informações sobre suas estratégias de negócios para concorrentes. Verônica, disse Christopher friamente, seu braço ficando tenso sob a mão de Grace. E esta deve ser a famosa nova esposa, continuou Verônica, seus olhos analisando Grace com a precisão de um cirurgião procurando onde cortar. Grace, não é? Um nome tão comum. Grace sentiu o veneno nas palavras, mas manteve seu sorriso educado. Verônica, imagino. Christopher mencionou você. Mencionou? Verônica riu, um som cristalino que cortava como vidro. Espero que tenha sido gentil. Afinal, Christopher e eu compartilhamos tantas memórias íntimas. O salão de baile ao redor deles pareceu ficar mais silencioso, outros convidados subconscientemente sentindo o drama se desenrolar. Christopher podia sentir a tensão irradiando de Grace, embora ela mantivesse sua compostura exterior com uma força que o impressionou. Na verdade, continuou Verônica, claramente apreciando o desconforto que estava causando, é engraçado como as coisas mudam. Christopher costumava dizer que nunca se casaria por conveniência, que preferiria morrer solteiro a ser forçado a um casamento arranjado como pai. Suponho que circunstâncias desesperadoras exijam medidas desesperadoras. Grace empalideceu levemente, mas foi Christopher quem reagiu. Seus olhos se estreitaram perigosamente. Quando ele falou, sua voz carregava o poder e a autoridade de alguém acostumado a destruir impérios com algumas palavras bem escolhidas. Verônica, disse ele, dando um passo à frente que efetivamente colocou Grace atrás da proteção de seu corpo. Que interessante você mencionar medidas desesperadoras, especialmente considerando que a última vez que nos falamos, você estava implorando para que eu não expusesse suas atividades comerciais não autorizadas para toda a sociedade de Nova York. O sorriso de Verônica vacilou por uma fração de segundo. Mas talvez, continuou Christopher, a voz tornando-se mais baixa e perigosa, você tenha esquecido quão desconfortável pode ser quando alguém revela verdades inconvenientes em público. Devo refrescar sua memória? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor.
Verônica olhou em volta e percebeu que vários convidados próximos estavam obviamente ouvindo, os olhos brilhando com a antecipação de um escândalo suculento. Ela superestimara sua posição e subestimara o quanto Christopher protegeria Grace, mesmo que fosse apenas para manter as aparências. Não sei do que você está falando, disse Verônica, mas sua voz perderá a confiança anterior. Não sabe? Christopher sorriu, mas era uma expressão fria como o inverno ártico. Então talvez devêssemos discutir aqueles e-mails que você enviou para Harrison e associados no outono passado, ou a quantia exata que pagaram por informações sobre nossa estratégia de aquisição da indústria Peterson. Verônica empalideceu visivelmente sob a maquiagem perfeita. Christopher. Continuou ele, implacável, podemos simplesmente concordar que esta conversa chegou ao fim. Sua escolha, Verônica. Por um momento que pareceu uma eternidade, Verônica lutou visivelmente entre seu orgulho ferido e a ameaça real de total humilhação pública. Finalmente, a autopreservação venceu. Claro, disse ela, forçando um sorriso que não chegou nem perto de alcançar seus olhos. Foi encantador conhecê-la, Grace. Tenho certeza de que nos veremos novamente. Com isso, ela se virou e se afastou, mas Christopher pôde ver a rigidez furiosa em seus ombros e sabia que havia feito uma inimiga ainda mais perigosa. Grace permaneceu em silêncio por vários segundos depois que Verônica desapareceu na multidão. Quando finalmente falou, sua voz estava baixa e levemente trêmula. Você não precisava fazer isso. Christopher se virou para encará-la, surpreso com a reação dela. Fazer o quê? Me defender desse jeito. Especialmente se isso significa que agora você tem mais problemas com ela. Havia algo na maneira como Grace dizia isso, uma combinação de gratidão e confusão, que fez o coração de Christopher disparar. Ele percebeu que a protegera instintivamente, sem pensar nas consequências ou em seus próprios interesses. Fora um ato puramente protetor, nascido de algo muito mais profundo do que a obrigação matrimonial. Ela estava sendo cruel com você, disse ele simplesmente. Eu não tolero crueldade desnecessária. Mas ela não estava completamente errada, estava? Perguntou Grace suavemente, seus olhos verdes buscando os dele. Sobre o casamento arranjado? Christopher hesitou, percebendo que chegará um momento crucial. Ele podia mentir, manter a fachada, ou podia ser honesto pela primeira vez em semanas. Não, admitiu ele. Ela não estava errada sobre isso. Mas estava errada sobre todo o resto. Como o quê? Como assumir que você é qualquer coisa menos que extraordinária, disse Christopher, as palavras saindo antes que ele pudesse censurá-las. Como pensar que eu me arrependeria de estar aqui com você esta noite? Grace prendeu a respiração, os olhos se arregalando levemente. Christopher. Dance comigo, disse ele abruptamente, estendendo a mão. Não foi um pedido, mas também não foi uma ordem. Era algo intermediário, carregado de possibilidades não ditas. Grace hesitou por apenas um momento antes de colocar a mão na dele. O toque enviou ondas de calor pelo braço de Christopher, e ele a conduziu para a pista de dança, onde outros casais dançavam ao som de uma valsa clássica. Quando ele a puxou para seus braços, Grace sentiu como se o mundo tivesse encolhido para apenas os dois. A mão dele em sua cintura era firme, mas gentil, os dedos entrelaçados criando uma conexão que parecia muito mais íntima do que deveria. Ela podia sentir o calor do corpo dele através do tecido fino da camisa, o perfume masculino, misturado com algo unicamente Christopher que a fazia querer se aproximar ainda mais. Você dança bem, murmurou Christopher perto de seu ouvido, o hálito quente a fazendo estremecer. Minha mãe insistiu em aulas quando eu era criança, respondeu Grace, a voz levemente ofegante. Ela dizia que uma dama deveria sempre saber como se portar em sociedade. Sua mãe estava certa. Eles dançaram em silêncio por alguns minutos, perdidos na música e na proximidade inesperada. Grace podia sentir os olhos de outros convidados neles, mas, pela primeira vez desde o casamento, ela não se importava com as especulações. Havia algo acontecendo ali na pista de dança, algo real e palpável que transcendia seus papéis públicos. Grace, disse Christopher suavemente,
fazendo-a erguer os olhos para encontrar os dele. O que ela viu ali a fez tremer. Não era amor, não ainda, mas havia um calor, uma possibilidade que não existia antes. Obrigada, sussurrou ela. Pelo quê? Por me proteger. Por me fazer sentir que eu valia a pena ser protegida. Christopher sentiu algo se mover em seu peito, uma dor doce que não sentia há anos. Grace. Eu sei que isso não é real, continuou ela rapidamente, como se quisesse dizer tudo antes de perder a coragem. Sei que somos apenas dois estranhos tentando tirar o melhor de uma situação impossível, mas esta noite você me fez sentir como se eu pudesse realmente ser sua esposa. E isso significa mais para mim do que você jamais saberá. A música chegou ao fim, mas eles permaneceram nos braços um do outro por mais um momento, os olhos conectados em uma comunicação silenciosa que dizia mais do que palavras jamais poderiam. Enquanto outras forças conspiravam ao redor deles, enquanto Verônica os observava da periferia com olhos cheios de ódio e planos de vingança já se formando em sua mente calculista, Christopher e Grace estavam perdidos no primeiro vislumbre real de que talvez, apenas talvez, aquele casamento forçado pudesse se tornar algo que nenhum dos dois ousara esperar. A brisa noturna de Connecticut carregava o aroma de jasmim e rosas do jardim da mansão Montgomery, criando uma sinfonia olfativa que dançava pela varanda de mármore onde Grace se encontrava sozinha. 3 semanas haviam se passado desde o baile de caridade, e algo sutil, mas inegável, havia mudado entre ela e Christopher. As conversas no café da manhã duravam mais, os silêncios compartilhados eram menos desconfortáveis, e havia momentos, breves, mais intensos, em que ela o pegava olhando para ela com uma expressão que fazia seu coração disparar perigosamente. A lua cheia pairava baixa no céu como uma pérola luminosa, banhando os jardins meticulosamente cuidados com uma luz prateada que transformava cada folha e pétala em uma obra de arte etérea. Grace apoiou-se na balaustrada de pedra, o tecido leve de seu roupão de seda sussurrando contra suas pernas nuas enquanto a brisa da noite acariciava sua pele exposta. Ela não conseguia dormir. De novo. Desde o casamento, o sono tornara-se um visitante relutante, sempre fugindo quando ela tentava se aquietar o suficiente para descansar. O som de passos no mármore a fez se virar, e seu coração deu um salto quando viu Christopher emergindo das sombras da casa. Ele trocara o terno formal por calças de linho escuro e uma camisa branca com os primeiros botões abertos, revelando uma extensão tentadora de pele bronzeada que fez a boca de Grace secar. Seu cabelo escuro estava levemente despenteado, como se ele também estivesse lutando contra a insônia, e havia uma vulnerabilidade em seus olhos azul-acinzentados que ela raramente tinha chance de ver. Também não consegue dormir? Perguntou ele suavemente, aproximando-se com movimentos cautelosos, como se tivesse medo de assustá-la. A lua está muito brilhante, mentiu Grace, sabendo que a verdadeira razão de sua insônia era o homem agora parado a poucos metros de distância, emanando um magnetismo que a deixava completamente desarmada. Christopher encostou-se na balaustrada ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa, mas Grace podia sentir o calor do corpo dele irradiando pelo espaço entre eles. Eu costumava vir aqui quando era criança, disse ele, olhando para os jardins banhados pelo luar. Sempre que meu pai estava particularmente difícil. Difícil como? Perguntou Grace gentilmente, emocionada pela rara oportunidade de vislumbrar o homem por trás da máscara cuidadosamente construída. Christopher permaneceu em silêncio por tanto tempo que Grace pensou que ele não responderia. Quando finalmente falou, sua voz carregava uma dor há muito enterrada que fez o coração dela se contrair de empatia. Harold Montgomery não acredita em fraqueza, disse ele, as mãos se fechando em punhos na pedra fria. Chorar era fraqueza. Sentir falta da minha mãe era fraqueza. Querer afeto ou aprovação era fraqueza. Aos 10 anos, eu já tinha aprendido a não querer nada que pudesse ser usado contra mim. Christopher! Sussurrou Grace, lutando contra a vontade de estender a mão e tocá-lo. Ele me mandou para internatos na Suíça quando eu tinha 11 anos, continuou Christopher, como se as palavras fossem água jorrando de uma represa rompida. Disse que eu precisava virar homem. Que a Academia Lancaster faria de mim o tipo de herdeiro que a família Montgomery merecia. Você deve ter se sentido tão sozinho, disse Grace,
a voz embargada de emoção. Christopher se virou para olhar para ela e, ao luar suave, Grace pôde ver lágrimas não derramadas brilhando nos olhos dele. Sozinho nem é a palavra certa. Era como se eu fosse um fantasma assistindo outras pessoas viverem vidas reais enquanto eu apenas existia. Grace não conseguiu mais se conter. Ela estendeu a mão e cobriu a mão dele com seus dedos pequenos e quentes. O toque enviou ondas de eletricidade pelo braço de Christopher. Você não está sozinho agora, disse ela suavemente, suas palavras carregadas de uma sinceridade que o atingiu como um raio. Christopher olhou para as mãos entrelaçadas, a dele grande e bronzeada, a dela pequena e pálida como porcelana, e sentiu algo se desfazer em seu peito. Grace. Me conte sobre sua mãe, pediu ela gentilmente. Como ela era? Um sorriso melancólico tocou os lábios de Christopher. Ela era luz. Pura luz. Ela cantava para mim todas as noites, mesmo quando estava doente, lia histórias com vozes diferentes para cada personagem, fazia biscoitos com gotas de chocolate aos sábados e me deixava lamber a tigela. Ela te amava, disse Grace, não como uma pergunta, mas como uma certeza absoluta. Sim, admitiu Christopher, a voz falhando levemente. E quando ela morreu, foi como se toda a cor tivesse sido drenada do mundo. Harold não me deixou chorar no funeral, disse que os Montgomery não demonstram fraqueza em público. Lágrimas deslizaram silenciosamente pelas bochechas de Grace enquanto ela absorvia a magnitude da dor que Christopher carregara sozinho por tanto tempo. Você tinha apenas 8 anos. Você era uma criança que precisava viver o luto pela mãe. Você é a primeira pessoa que entende isso, disse Christopher, virando-se completamente para encará-la. Todos sempre disseram o quão forte eu era, o quão impressionante era que eu tivesse superado tão bem. Você não superou, observou Grace suavemente. Você apenas aprendeu a enterrar a dor tão fundo que fingiu que ela não existia. Christopher a encarou com uma intensidade que fez o ar entre eles vibrar de tensão. Como você sabe disso? Grace baixou os olhos por um momento antes de falar. Porque eu fiz a mesma coisa. Não com a morte, mas com outras formas de abandono. Me conte, pediu Christopher, a voz rouca de emoção. Grace respirou fundo, reunindo coragem. Meu pai sempre foi distante, obcecado por negócios, pelo sucesso, por manter as aparências. Minha mãe. Ela tentava compensar, mas estava tão carente de atenção ela mesma que acabou me usando como confidente para sua própria infelicidade conjugal. Isso não deveria ter sido sua responsabilidade, disse Christopher, seus dedos apertando automaticamente os dela. Não, concordou Grace. Mas quando você cresce sendo o suporte emocional de todos, aprende a esconder suas próprias necessidades. Aprende que seu valor está em ser útil, em não causar problemas, em ser a filha perfeita que nunca pede demais. Christopher sentiu uma conexão profunda se formando entre eles, o reconhecimento de duas almas feridas que aprenderam a sobreviver escondendo suas vulnerabilidades do mundo. É por isso que você não lutou contra o casamento arranjado. Em parte, admitiu Grace. Mas também porque uma parte de mim esperava que talvez, finalmente, eu pudesse ter uma família só minha. Alguém que me escolhesse, mesmo que as circunstâncias fossem imperfeitas. O silêncio que se seguiu estava carregado de compreensão mútua. Eles permaneceram ali, mãos entrelaçadas, olhando-se ao luar, e pela primeira vez desde que se conheceram, as máscaras cuidadosamente construídas começaram a desmoronar completamente. Grace, disse Christopher, a voz baixa e intensa. Eu me casei com você acreditando que você era como todas as outras, interesseira, manipuladora, falsa. E agora? Perguntou ela, mal ousando respirar. Agora percebo que você é tudo que eu sempre quis encontrar, mas nunca acreditei que existisse, admitiu ele, dando um passo mais perto. Você é gentil sem ser ingênua, forte sem ser cruel, verdadeira sem medo de ser vulnerável. Grace sentiu as lágrimas escorrendo pelo rosto. Christopher. Nestas últimas semanas, continuou ele, agora tão perto que ela podia sentir a respiração quente dele contra sua pele, observando você com a Margaret,
vendo como você transforma cada cômodo em que entra, percebendo como você realmente se importa com as pessoas. Você está me ensinando a sentir de novo. Você me faz sentir valorizada, sussurrou Grace. Pela primeira vez na minha vida, alguém me vê. Realmente me vê, e não foge. Christopher ergueu a mão livre e acariciou gentilmente a bochecha molhada de Grace, o polegar traçando o caminho de suas lágrimas. Você é linda, murmurou ele. Não apenas por fora, mas por dentro. Sua alma é a coisa mais bonita que já encontrei. O ar entre eles estava carregado de eletricidade, cada respiração compartilhada criando uma intimidade que transcendia qualquer coisa que ambos tivessem experimentado antes. Grace podia sentir o magnetismo dele puxando-a para mais perto e, pela primeira vez desde o casamento, ela não resistiu. Grace, sussurrou Christopher, o nome dela uma oração em seus lábios. Posso? Em vez de responder com palavras, Grace ergueu-se levemente na ponta dos pés, fechando a distância entre eles num convite silencioso que fez o coração de Christopher disparar violentamente. Quando seus lábios finalmente se encontraram, foi como se o mundo inteiro parasse de girar. O beijo começou hesitante, quase reverente, mas quando Grace suspirou suavemente contra a boca dele, Christopher a puxou para mais perto, aprofundando a conexão com uma paixão que o surpreendeu com sua intensidade. Os lábios de Grace eram macios como pétalas de rosa, e ela tinha gosto de promessas não cumpridas e sonhos finalmente realizados. Christopher podia sentir o corpo delicado dela moldando-se ao dele, os braços dela envolvendo seu pescoço, numa rendição que era ao mesmo tempo inocente e incendiária. Quando ela gemeu baixinho, um pequeno som carente que vibrou contra os lábios dele, ele sentiu como se estivesse se afogando da melhor maneira possível. Grace já fora beijada antes, mas nunca assim, nunca com essa combinação de ternura e fome, reverência e paixão. Christopher a beijava como se ela fosse preciosa e desejável ao mesmo tempo, suas mãos grandes segurando-a como se ela pudesse quebrar, mas com uma firmeza que a fazia sentir-se completamente segura e completa. Completamente vivos. Quando finalmente se separaram, ambos respiravam com dificuldade, as testas encostadas enquanto tentavam processar a magnitude do que acabará de acontecer entre eles. Grace. Christopher sussurrou, sua voz rouca de emoção e desejo mal contido. Eu sei, respondeu ela suavemente, entendendo que ele não conseguia articular. Eu também sinto. Eles permaneceram abraçados sob o luar, e ambos sabiam que haviam cruzado uma linha da qual não havia retorno. Não eram mais dois estranhos presos em um casamento de conveniência, eram duas pessoas que haviam encontrado no outro a possibilidade de algo que nenhum dos dois ousara esperar. Amor verdadeiro, nascido das cinzas de um acordo comercial. Fique comigo esta noite, pediu Christopher, sua voz vulnerável de uma maneira que ele nunca havia se permitido antes. Não para. Apenas fique. Não quero ficar sozinho esta noite. Grace olhou em seus olhos e não viu o herdeiro poderoso ou o CEO implacável, mas simplesmente Christopher, um homem que havia sido ferido demais e que finalmente estava permitindo que alguém chegasse perto o suficiente para começar a curar essas feridas. Sim, ela sussurrou, e quando ele a guiou pela mão de volta para casa, ambos sabiam que suas vidas haviam mudado irrevogavelmente. A semente da paixão havia sido plantada, e nada jamais seria o mesmo. O outono chegará cedo a Connecticut, tingindo as folhas dos carvalhos centenários da propriedade Montgomery em tons dourados e carmesim que dançavam na brisa fresca da manhã. Grace olhava pela janela da suíte que agora compartilhava com Christopher, uma xícara de chá morno esquecida em suas mãos trêmulas. 3 meses haviam se passado desde aquela noite na varanda que mudou tudo entre eles. 3 meses de descobertas íntimas, risadas compartilhadas e uma paixão que crescia mais intensa a cada dia. Mas agora, sentada na beira da cama king size onde encontraram um amor que nunca acreditou ser possível, Grace sentia como se o mundo estivesse desmoronando sob seus pés. O pequeno teste de farmácia repousava na mesa de cabeceira, suas 2 linhas rosa brilhantes gritando uma verdade que ela ainda lutava para processar completamente. Ela estava grávida. O som do chuveiro ligado no banheiro adjacente criava um ruído de fundo constante que parecia amplificar o tumulto de pensamentos caóticos em sua mente. Christopher estava lá dentro, alheio à bomba prestes a explodir em suas vidas cuidadosamente reconstruídas.
Nos últimos meses, eles haviam encontrado um ritmo delicado, mais poderoso, aproximando-se a cada dia, construindo algo real sobre a base frágil de um casamento arranjado. E agora isso. Grace pressionou a mão contra sua barriga ainda plana, maravilhada e aterrorizada ao mesmo tempo. Uma vida crescia ali, uma combinação dela e de Christopher que seria para sempre uma ponte entre seus mundos. Mas como ele reagiria? Eles tinham sido cuidadosos, mas não o suficiente, perdidos nas noites de paixão que os consumiam quando estavam nos braços um do outro. A lembrança da noite anterior a fez corar, mesmo em seu estado de pânico. Christopher havia voltado tarde de uma viagem de negócios a Boston, e quando a encontrou esperando por ele na sala, vestindo apenas uma camisola de seda que ele comprará em Paris, a intensidade do desejo em seus olhos fez o corpo inteiro dela se incendiar. Eles mal tinham conseguido chegar ao quarto antes que ele a pressionasse contra a porta, suas mãos grandes explorando cada curva do corpo dela como se fosse a primeira vez. Senti tanto a sua falta, ele murmurara contra o pescoço dela, a voz rouca de necessidade. 3 dias pareceram 3 anos. Me mostre o quanto, ela sussurrou de volta, e Christopher não precisou de mais encorajamento. Ele a tomará ali mesmo, contra a porta, com uma urgência desesperada que a deixou sem fôlego e completamente satisfeita. Mas agora, na luz fria da manhã, Grace se perguntava se Christopher interpretaria a gravidez como uma armadilha, como um esquema calculado por uma mulher que finalmente encontrara uma maneira de garantir sua posição na família Montgomery para sempre. O pensamento a fez se sentir fisicamente enjoada. O som da água parando a despertou de seus pensamentos torturados. Christopher sairia do banheiro em questão de minutos, e ela precisava decidir como contar a ele, ou se contaria. Não, ela não podia esconder isso. Não depois de tudo que haviam construído juntos. A honestidade havia se tornado a base de seu relacionamento, e ela não destruiria isso agora, não importava o quão assustador fosse o resultado. A porta do banheiro se abriu, liberando uma nuvem de vapor perfumado que carregava o aroma do sabonete caro de Christopher. Ele surgiu usando apenas uma toalha enrolada na cintura, gotas de água ainda brilhando em seu peito musculoso e o cabelo escuro penteado para trás. Aos 29 anos, Christopher Montgomery era devastadoramente bonito, e mesmo em seu estado de extremo nervosismo, Grace sentiu uma onda familiar de desejo percorrer seu corpo. Bom dia, linda, disse ele, aproximando-se com um sorriso que transformava completamente seu rosto austero. Nos últimos meses, Christopher aprenderá a sorrir novamente, sorrisos reais que alcançavam seus olhos e faziam o coração de Grace disparar. Você acordou cedo. Eu não conseguia dormir, admitiu Grace, sua voz soando estranha até para seus próprios ouvidos. Christopher parou imediatamente, seus instintos afiados de negócios detectando algo errado no tom dela. O que aconteceu? Você está bem? Grace observou se aproximar, cada movimento fluido revelando a graça natural de alguém acostumado a comandar salas de reuniões e conquistar tudo o que desejava. Mas havia também uma vulnerabilidade nele agora, uma abertura emocional que ela ajudara a cultivar, que tornava momentos como este ainda mais preciosos. Christopher! Começou ela, com a voz trêmula. Preciso te contar uma coisa. Ele sentou-se na cama ao lado dela imediatamente, suas mãos grandes encontrando as dela com uma gentileza que ainda a surpreendia. Qualquer coisa. Você sabe que pode me contar qualquer coisa. Grace olhou nos olhos azul-acinzentados que haviam se tornado seu refúgio, buscando coragem em profundidades que ela antes pensava serem frias, mas agora sabia que eram simplesmente protegidas. Eu fiz um teste esta manhã. Que tipo de teste? Perguntou Christopher, mas Grace pôde ver o momento exato em que a compreensão começou a se formar nos olhos dele. Sua expressão mudou sutilmente, passando de preocupação para algo muito mais complexo. Com as mãos trêmulas, Grace pegou o teste de gravidez da mesa de cabeceira e o colocou entre eles. As 2 linhas rosa pareciam brilhar na suave luz da manhã, uma declaração inegável que mudaria suas vidas para sempre. Christopher ficou completamente imóvel, os olhos fixos no pequeno dispositivo de plástico como se fosse uma cobra venenosa. O silêncio se estendeu entre eles, pesado com implicações não ditas, até que Grace sentiu que não conseguia mais respirar. Christopher?
Ela sussurrou, a voz quebrada pelo medo. Diga alguma coisa. Qualquer coisa. Quando ele finalmente levantou os olhos para encontrar os dela, Grace viu uma tempestade de emoções passando pelo rosto dele. Surpresa, medo, confusão e algo mais que ela não conseguia identificar. Você tem certeza? Ele perguntou, com a voz rouca. Fiz 3 testes, admitiu Grace. Todos positivos, e eu. Estou quase uma semana atrasada. Christopher passou a mão pelo cabelo úmido, um gesto que Grace aprenderá a reconhecer como um sinal de que ele estava lutando para processar informações complexas. Como isso aconteceu? Você realmente precisa que eu explique? Grace tentou brincar, mas sua voz saiu mais amarga do que pretendia. Não, eu. Christopher balançou a cabeça, claramente tentando organizar seus pensamentos. Nós fomos cuidadosos. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes, Grace repetiu suavemente. Mas nem sempre. Especialmente quando você voltava de viagens, ou quando. Quando eu não conseguia tirar as mãos de você, completou Christopher, com uma nota de algo que poderia ser admiração em sua voz. Grace estudou o rosto dele intensamente, procurando sinais de raiva ou acusação. Você acha que eu planejei isso? Que foi uma armadilha? A pergunta pareceu atingir Christopher como um tapa. Ele se virou completamente para encará-la, suas mãos segurando o rosto dela com uma intensidade que a fez prender a respiração. Grace, não, disse ele firmemente. Nem por um segundo acredito que você planejou isso. Você é muitas coisas maravilhosas, mas manipuladora não é uma delas. Então por que você parece tão... Grace procurou a palavra certa. Chocado. Christopher riu, mas foi um som estranho, carregado de incredulidade. Porque em toda a minha vida nunca imaginei que seria pai. Nunca permiti que fosse uma possibilidade real em minha mente. Por que não? Porque, disse Christopher, deslizando as mãos dos ombros dela para segurar as mãos dela novamente, eu sempre tive medo de ser como Harold. Frio, distante, incapaz de dar a uma criança o amor que ela merece. Grace sentiu lágrimas se formarem em seus olhos ao entender a magnitude dos medos de Christopher. Christopher, você não é nada parecido com seu pai. Nem de longe. Como você pode ter tanta certeza? Porque, disse Grace, levando uma das mãos dele para sua barriga ainda lisa, eu vejo como você cuida de mim, como protege as pessoas que ama, como está aprendendo a confiar novamente. Uma criança teria uma sorte incrível de ter você como pai. Christopher olhou para onde sua mão estava pressionada contra o abdômen de Grace, e ela pôde ver o momento exato em que a realidade se assentou completamente. Havia uma vida crescendo ali. A vida deles. O bebê deles. Meu Deus, ele sussurrou, o deslumbramento finalmente rompendo o choque. Nós vamos ter um bebê. Vamos, confirmou Grace, as lágrimas agora fluindo livremente por suas bochechas. Se você quiser. Se nós quisermos, Christopher olhou para ela como se ela tivesse perdido o juízo. Se eu quero? Grace, esta é a melhor notícia da minha vida. As palavras atingiram Grace como uma onda de alívio, tão poderosa que ela quase desabou. Sério? Sério, disse Christopher, puxando-a para seus braços e segurando-a contra seu peito nu. Grace podia sentir o coração dele batendo rapidamente contra sua bochecha, podia sentir o tremor de emoção nos músculos dele. Eu amo você, Grace. E a ideia de que você está carregando nosso filho. É como se todos os sonhos que eu nem sabia que tinha estivessem se tornando realidade de uma vez. Eu também te amo, sussurrou Grace contra a pele dele, inalando o cheiro familiar que se tornará seu refúgio. Mas estou apavorada. E se eu não souber ser mãe? E se eu estragar tudo? Christopher a afastou o suficiente para olhar em seus olhos, suas mãos emoldurando o rosto dela com infinita ternura. Então descobriremos juntos. Nós dois fomos feridos por nossos pais, Grace. Isso significa que sabemos exatamente o que não fazer. E o mais importante, disse ele, beijando suavemente os lábios dela, sabemos como amar um ao outro.
Este bebê crescerá cercado por tanto amor que nunca questionará se foi desejado. Grace sentiu como se seu coração fosse explodir de felicidade. Você quer mesmo isso? Quer ter uma família comigo? Eu quero tudo com você, disse Christopher, com a voz carregada de uma convicção que a fez tremer. Quero acordar todas as manhãs com você em meus braços. Quero criar nossos filhos juntos. Quero envelhecer ao seu lado e ainda estar tão apaixonado por você aos 80 anos quanto estou agora. Nossos filhos? Perguntou Grace, um sorriso brincando em seus lábios. Plural? Christopher sorriu, aquele sorriso transformador que ainda fazia o estômago dela revirar. Bem, este bebê vai precisar de irmãos, certo? A mansão Montgomery é grande demais para apenas 3 pessoas. Grace riu em meio às lágrimas, finalmente permitindo que a pura felicidade a consumisse. 3 pessoas por enquanto. Por enquanto, concordou Christopher, selando a promessa com um beijo que tinha gosto de futuro e infinitas possibilidades. Enquanto se beijavam, ambos perdidos da magnitude do amor que haviam encontrado e da vida que haviam criado juntos, nenhum dos dois podia imaginar que forças sombrias já estavam se movendo contra eles. Que em algum lugar da cidade, Veronica Kingsley tramava sua vingança com uma paciência e malícia que logo testariam cada fibra do amor que eles haviam construído. O escritório de Richard Donovan no coração de Manhattan irradiava poder e ambição mal contida. Seus móveis de mogno escuro e a vista panorâmica da cidade criavam um ambiente onde negócios escusos eram conduzidos com a mesma facilidade com que outros bebiam café. As cortinas de cedo estavam parcialmente fechadas contra o pôr do sol de dezembro, lançando sombras dramáticas sobre o rosto angular de um homem que construíra sua fortuna destruindo os sonhos de outros. Aos 45 anos, Richard era a personificação da ambição sem escrúpulos, cabelos grisalhos impecavelmente penteados, ternos sob medida que custavam mais do que carros de luxo e olhos frios, cinza-aço, que nunca demonstravam misericórdia. Veronica Kingsley estava sentada na poltrona de couro italiano do outro lado da mesa, as pernas longas cruzadas com elegância calculada, seu vestido vermelho valentino abraçando cada curva de seu corpo escultural. 6 meses haviam se passado desde a humilhação pública no baile de caridade, 6 meses de raiva fermentando em seu peito como vinho azedo, até se transformar em algo muito mais perigoso, uma sede de vingança absoluta. Eles parecem repulsivamente felizes, disse Verônica, com a voz carregada de veneno enquanto deslizava uma série de fotografias pela mesa de mogno. As imagens, tiradas por um detetive particular que ela contratara, mostravam Christopher e Grace em vários momentos íntimos, saindo de restaurantes de mãos dadas, Grace claramente grávida agora aos 5 meses, Christopher com a mão protetora nas costas dela, ambos sorrindo com uma felicidade radiante que fazia Verônica sentir náuseas. Richard pegou uma das fotografias, estudando-a com a precisão de um predador analisando sua presa. A gravidez adiciona uma complicação interessante. Montgomery sempre foi protetor, mas agora com uma esposa grávida. Exatamente por isso precisamos agir rápido, interrompeu Verônica, levantando-se e caminhando até a janela panorâmica. A cidade se estendia abaixo dela como um tabuleiro de xadrez, e ela se via como a rainha prestes a executar um xeque-mate devastador. Christopher está mais vulnerável do que nunca. Ele finalmente abriu o coração, o que significa que temos um alvo perfeito para destruir. Richard sorriu, uma expressão que não chegava nem perto de alcançar seus olhos gélidos. E o que exatamente você tem em mente, querida Verônica? Vamos fazer Christopher acreditar que sua preciosa Grace é exatamente o que ele sempre temeu que ela fosse, uma golpista que armou tudo desde o início, disse Verônica, virando-se para encarar Richard com os olhos brilhando de malícia. Plantaremos evidências de que ela e o pai planejaram toda essa farsa de casamento arranjado, incluindo a gravidez. Interessante, murmurou Richard, recostando-se em sua cadeira de couro. Mas Montgomery não é estúpido. Ele vai querer provas substanciais antes de acreditar em qualquer coisa que possa destruir seu casamento. E nós daremos essas provas a ele, disse Verônica, aproximando-se da mesa com a graça de uma pantera se preparando para atacar. Documentos forjados, registros bancários falsificados, e-mails fabricados. Tudo apontando para uma conspiração elaborada entre Grace e Henry Whitmore para seduzir o herdeiro Montgomery.
Richard ergueu uma sobrancelha, claramente impressionado com o escopo do plano. Isso exigirá recursos consideráveis. Especialistas em falsificação, hackers, atores para encenar situações comprometedoras. Dinheiro não é problema, disse Verônica, abrindo sua bolsa Hermes e retirando um cheque já preenchido. 200 mil para começar. Se for preciso mais, haverá mais. Richard pegou o cheque, os olhos se arregalando levemente com a quantia. Você realmente quer destruí-los, não é? Eu quero ver Christopher Montgomery de joelhos implorando perdão por ter me rejeitado, disse Verônica, sua voz baixa e perigosa. Quero que ele perca tudo o que importa para ele, sua esposa, seu filho, sua confiança em seu próprio julgamento. E quando ele estiver completamente destruído, talvez finalmente aprecie o que perdeu quando me escolheu como inimiga. E eu, acrescentou Richard com um sorriso cruel, finalmente terei minha vingança contra a Montgomery Enterprises. Christopher me custou 3 contratos importantes no ano passado com suas táticas de negócios agressivas. É hora de retribuir o favor. Verônica sentou-se novamente, cruzando as pernas com elegância felina. Então, como procedemos? Richard abriu uma gaveta em sua mesa, puxando uma pasta grossa. Já tenho algumas informações sobre os hábitos e rotinas deles. Graças ao meu relacionamento com um dos funcionários da limpeza da Montgomery Enterprises, sei que Christopher trabalha até tarde às terças e quintas. Grace costuma ficar sozinha em casa nessas noites. Perfeito, murmurou Verônica. Uma esposa solitária é mais suscetível a visitas inesperadas. Precisaremos de fotografias comprometedoras, continuou Richard, sua mente calculadora já trabalhando nos detalhes. Algo sugerindo infidelidade por parte dela. Tem um associado, Marcus Webb, que poderia interpretar o amante. Ele é atraente o suficiente completamente sem escrúpulos. E os documentos? Perguntou Verônica, inclinando-se para frente com interesse. Tenho contatos no submundo digital, disse Richard, tamborilando os dedos na mesa. Por 50 mil, eles podem criar um histórico digital completo de comunicações entre Grace e o pai dela, datando de antes do casamento. E-mails discutindo estratégias para fisgar Christopher, transferências bancárias suspeitas, até gravações de áudio falsas. Verônica sentiu uma onda de excitação sádica percorrer seu corpo. E se acrescentássemos algo sobre a gravidez? Sugestões de que ela deliberadamente parou de tomar anticoncepcional para engravidar e garantir sua posição. Brilhante, disse Richard, genuinamente impressionado. Isso atingiria Christopher exatamente onde dói mais, sua capacidade de confiar em seu próprio julgamento sobre as pessoas. Quando começamos? Perguntou Verônica, mal conseguindo conter a impaciência. A preparação levará algumas semanas, disse Richard, pegando um calendário. Precisamos que tudo seja perfeito. Uma evidência mal forjada e todo o plano desmorona. Mas se fizermos isso direito. Ele sorriu cruelmente. Christopher Montgomery nunca se recuperará da traição que acredita ter sofrido. Verônica se levantou, alisando o vestido vermelho que sabia que a deixava irresistível. E Grace? Grace Whitmore Montgomery, disse Richard, saboreando cada sílaba, descobrirá que cruzar o caminho de pessoas perigosas tem consequências devastadoras. Quando terminarmos com ela, Christopher a verá como a mulher mais traiçoeira que já viveu. Perfeito, sussurrou Verônica, dirigindo-se à porta. Me envie atualizações semanais. E Richard? Sim? Não falhe. Eu não aceito falhas quando se trata de destruir a felicidade de Christopher Montgomery. Depois que Verônica saiu, Richard permaneceu em seu escritório, observando as luzes da cidade cintilarem como estrelas distantes. Ele já havia arruinado famílias antes, destruído casamentos e impérios com a mesma facilidade, mas havia algo particularmente delicioso neste projeto. Christopher Montgomery sempre parecerá intocável, protegido por sua riqueza e poder. Mas o amor verdadeiro tornava até os homens mais poderosos vulneráveis. Richard pegou o telefone e discou um número que sabia de cor. Marcos, é Richard Donovan. Tenho um trabalho para você.
Um trabalho muito bem pago que envolve destruir um casamento. Enquanto as engrenagens da conspiração começavam a se mover na escuridão de Manhattan, Christopher e Grace estavam a quase 500 quilômetros ao norte, alheios à tempestade que se preparava para devastar suas vidas. Christopher estava deitado na cama, uma mão protetora sobre a barriga arredondada de Grace, sentindo os movimentos suaves de seu filho ainda não nascido. Ela está chutando de novo, murmurou Grace sonolenta, cobrindo a mão dele com a dela. Ele, corrigiu Christopher com um sorriso. E ele claramente herdou a determinação da família Montgomery. Ou a teimosia da família Whitmore, Grace retrucou, virando-se nos braços dele. Christopher a beijou suavemente, maravilhado como sempre com a perfeição do momento. Em poucos meses seriam 3. Em poucos meses sua família estaria completa de uma maneira que ele nunca ousara sonhar. Se ele soubesse que forças malignas já conspiravam para transformar seu paraíso pessoal no mais profundo dos infernos. A tempestade de março açoitava as janelas da mansão Montgomery com uma fúria que espelhava a turbulência prestes a devastar as vidas lá dentro. Grace estava na biblioteca, aninhada na poltrona de couro favorita de Christopher, uma mão descansando em sua barriga de 7 meses, enquanto lia em voz alta para o bebê. O fogo na lareira crepitava suavemente, criando uma atmosfera de paz doméstica que se tornará seu refúgio nos últimos meses de felicidade conjugal. E então o príncipe percebeu que o amor verdadeiro estivera lá o tempo todo. Ela murmurou, fechando o livro de contos de fadas com um sorriso terno. Ainda bem que você não nasceu ainda para questionar esses finais felizes, pequeno. O som de pneus no cascalho molhado anunciou a chegada de Christopher mais cedo do que o esperado de sua reunião em Manhattan. Grace levantou-se com alguma dificuldade, a mão indo automaticamente para as costas doloridas, e caminhou até a janela para vê-lo sair do Aston Martin. Mesmo através da chuva torrencial, ela podia ver que algo estava errado. Seus movimentos eram rígidos, controlados demais, como se ele estivesse lutando para conter uma tempestade interna que rivalizava com a que rugia lá fora. Quando Christopher entrou na biblioteca minutos depois, Grace sentiu como se o ar tivesse sido sugado da sala. Seu rosto estava pálido como mármore, seus olhos azul-acinzentados queimando com uma intensidade que ela não via desde os primeiros dias do casamento. Nas mãos, ele carregava uma pasta de couro marrom que parecia pesar mais do que deveria. Christopher? Grace se aproximou dele, instintivamente estendendo a mão para tocar seu braço. O que aconteceu? Você parece. Não me toque, disse ele, a voz baixa e perigosa, recuando como se o toque dela queimasse. A rejeição foi como um tapa físico, fazendo Grace recuar com os olhos arregalados de choque. Eu não entendo, ela gaguejou, uma mão indo automaticamente para a barriga como se pudesse proteger o bebê da tensão que de repente carregava o ar. Christopher jogou a pasta na mesa de centro com força suficiente para fazer os enfeites de cristal tremerem. Documentos se espalharam como pétalas venenosas, fotografias, extratos bancários, impressões de e-mail. Grace viu o próprio rosto em algumas das imagens, mas havia algo errado. Algo que ela não conseguia processar imediatamente. 9 meses, disse Christopher, cada palavra saindo como cacos de gelo. 9 meses eu fui um completo idiota, acreditando em cada palavra que saía da sua boca mentirosa. Christopher, do que você está falando? Grace se aproximou da mesa, seus olhos examinando os documentos espalhados. O que são essas coisas? Provas, respondeu ele cruelmente. Provas de quem você realmente é. De quem você sempre foi. Grace pegou uma das fotografias com as mãos trêmulas. A imagem mostrava ela aparentemente abraçando um homem que ela nunca tinha visto na vida, um homem loiro e atraente que a beijava apaixonadamente enquanto ela parecia retribuir o beijo. A foto estava datada de apenas 2 semanas atrás. Essa não sou eu, ela sussurrou, a voz falhando. Christopher, eu nunca vi esse homem na minha vida. Isso não é real. Não é real? Christopher riu, mas foi um som sem humor que fez Grace estremecer. E esses e-mails também não são reais? Essas transferências bancárias? Essas gravações de áudio onde você e seu pai discutem como fisgar o peixe grande?
Grace pegou uma das impressões de e-mail, seus olhos percorrendo linhas que ela supostamente havia escrito. Pai, Christopher está finalmente começando a confiar em mim. A gravidez foi o toque final perfeito. Agora ele nunca será capaz de se livrar de mim. Em alguns meses, metade da fortuna Montgomery será nossa. Eu nunca escrevi isso, disse Grace, a voz subindo uma oitava em desespero. Christopher, você tem que acreditar em mim. Eu nunca, jamais. Pare. Christopher rugiu, fazendo-a recuar. Pare com essas mentiras. Eu vi as provas, ouvi as gravações. Você e Henry Whitmore planejaram tudo desde o início. O casamento arranjado, a sedução. Até a gravidez. A gravidez? Grace pressionou ambas as mãos contra a barriga, as lágrimas começando a escorrer pelo rosto. Como você pode questionar isso? Este bebê é nosso, Christopher. Nosso. É? Christopher se aproximou dela, sua presença intimidadora fazendo-a recuar até que suas costas encontraram a estante de livros. Ou é apenas mais uma ferramenta na sua manipulação elaborada? Diga-me, Grace, quando você parou de tomar anticoncepcional? Antes ou depois de decidir que precisava de uma garantia permanente de acesso à fortuna Montgomery? As palavras eram como facadas, cada uma mais profunda que a anterior. Grace sentia que estava se afogando, lutando para respirar, enquanto o homem que ela amava mais do que a própria vida a destruía com acusações que ela não conseguia compreender. Eu te amo, ela sussurrou, estendendo uma mão trêmula em direção a ele. Christopher, eu te amo tanto que dói. Como você pode acreditar que eu faria isso? Porque, disse Christopher, pegando outra fotografia e brandindo-a como uma arma, você é exatamente como todas as outras. Melhor atriz, mais convincente, mas no final. Apenas interessada no que eu posso te dar. A segunda fotografia mostrava Grace aparentemente entrando em um hotel caro com o mesmo homem loiro, suas cabeças próximas como amantes conspiradores. Grace estudou a imagem com horror crescente, percebendo quão meticulosamente ela havia sido falsificada. Até as roupas dela eram perfeitas, mas ela sabia com certeza absoluta que nunca estivera naquele lugar, nunca conhecera aquele homem. Isso é falso, disse ela, a voz ganhando força através do desespero. Christopher, alguém está fazendo isso conosco. Alguém quer nos separar. Quem? Exigiu Christopher. Quem teria os recursos e a motivação para criar provas tão elaboradas? Verônica, disse Grace imediatamente. Ou qualquer um dos seus concorrentes comerciais. Christopher, você mesmo disse que tem inimigos. Verônica? Christopher riu amargamente. Você realmente acha que sou patético o suficiente para culpar minha namorada pela traição da minha esposa? Isso é ainda mais baixo do que eu esperava, até mesmo de você. Grace sentiu como se ele tivesse arrancado o coração dela do peito com as próprias mãos. O homem que havia segurado o rosto dela com infinita ternura, que havia sussurrado promessas de amor eterno contra sua pele, que havia chorado de alegria ao saber da gravidez. Havia desaparecido completamente. Em seu lugar estava um estranho frio e cruel que a olhava como se ela fosse menos que nada. Por favor, ela implorou, as lágrimas fluindo livremente agora. Por favor, Christopher, me escute. Lembre-se de quem nós somos juntos. Lembre-se de como chegamos aqui. Eu lembro, disse Christopher, a voz baixa e venenosa. Lembro de cada mentira doce que você sussurrou no meu ouvido, cada eu te amo falso, cada momento íntimo que você fingiu enquanto planejava como me explorar. Não. Grace balançou a cabeça violentamente. Não, isso não é verdade. Tudo o que senti, tudo o que vivemos juntos foi real, Christopher, por favor. Saia. A palavra caiu entre eles como uma sentença de morte. O quê? Grace sussurrou. Saia da minha casa, repetiu Christopher, cada sílaba pronunciada com precisão mortal. Saia da minha vida. Eu não quero mais ver o seu rosto mentiroso. Christopher, estou grávida do seu filho. Estou questionando isso também, disse ele cruelmente. Afinal, se você estava me traindo, quem sabe de quem é a criança na verdade?
Grace sentiu como se ele a tivesse agredido fisicamente. Sua mão voou para a barriga, protegendo instintivamente o bebê que crescia dentro dela. O bebê que ela sabia, sem sombra de dúvida, que era de Christopher. Como você pode dizer isso? Ela sussurrou, a voz quebrada. Como pode questionar nosso filho? Facilmente, respondeu Christopher friamente. Considerando que eu aparentemente não conheço a mulher com quem me casei. Grace o estudou, procurando desesperadamente por algum vislumbre do homem que amava sob a máscara de raiva e dor. O que aconteceu com confiar um no outro? Com ser honesto? Com todos os votos que você quebrou, interrompeu Christopher. Considere nosso acordo dissolvido. Grace percebeu que não havia nada que pudesse dizer, nenhum argumento que pudesse fazer que o alcançasse através da parede de convicção que alguém havia construído com provas falsas, mas convincentes. O homem que aprenderá a amar novamente havia desaparecido, substituído pelo Christopher Montgomery original, frio, desconfiado, protegido contra qualquer vulnerabilidade. Com uma dignidade que não sabia que possuía, Grace endireitou os ombros e caminhou até a mesa onde sua aliança brilhava à luz do fogo. Com as mãos trêmulas, ela a removeu e a colocou sobre os documentos que haviam destruído sua vida. Eu amei você, disse ela suavemente, a voz carregada de infinita tristeza. Eu amei você com cada fibra do meu ser, Christopher Montgomery. E este bebê é seu, não importa o que essas mentiras digam. Christopher não respondeu, os olhos fixos no anel descartado como se fosse um símbolo de sua própria estupidez. Grace caminhou em direção à porta, cada passo uma agonia. No limiar, ela se virou uma última vez. Quando você descobrir a verdade. E você vai. Lembre-se de que eu ainda estaria aqui se você tivesse escolhido confiar no amor que construímos em vez de acreditar em provas fabricadas. Com isso, ela deixou a biblioteca, subiu as escadas pela última vez e começou a fazer as malas que levariam ela e seu filho ainda não nascido para longe do único lar que ela realmente conhecera. E enquanto a tempestade continuava a rugir lá fora, uma tempestade muito maior estava apenas começando a devastar duas vidas que haviam encontrado o amor perfeito, apenas para vê-lo destruído pela desconfiança e manipulação cruel. 2 semanas haviam se passado desde que Grace deixara a mansão Montgomery, e Christopher sentia que estava vivendo em um pesadelo do qual não conseguia acordar. O silêncio que agora dominava os corredores, antes preenchidos pela risada musical dela, era ensurdecedor, cada cômodo ecoando memórias de uma felicidade que ele havia destruído com as próprias mãos. Ele vagava pelos quartos como um fantasma de si mesmo, o rosto barbudo e os olhos injetados revelando noites sem dormir e dias vazios de qualquer coisa que se parecesse com vida. A biblioteca havia se tornado seu santuário sombrio, onde ele passava horas encarando os documentos que haviam destruído seu casamento, tentando encontrar falhas que sua mente racional insistia que deveriam existir. Mas toda vez que analisava as provas, as fotografias, e-mails, transferências bancárias, tudo parecia perfeitamente autêntico. Perfeitamente autêntico demais, sussurrava uma voz em sua mente que ele se recusava a ouvir. Senhor Christopher? A voz de Margaret Davy cortou sua contemplação sombria. Ela estava parada na entrada da biblioteca, uma bandeja de comida intocada nas mãos e uma expressão de preocupação maternal que ele aprenderá a reconhecer desde a infância. O senhor não tocou no café da manhã de novo. Não estou com fome, murmurou Christopher, nem mesmo se virando para olhá-la. Ele havia perdido peso visivelmente nas últimas 2 semanas, suas roupas caras agora pendendo frouxas no corpo que parecia ter colapsado sobre si mesmo. Margaret colocou a bandeja em uma mesa lateral e se aproximou dele com a coragem de alguém que cuidara dele quando era um menino quebrado. Isso tem que parar, Christopher. Você está se matando aos poucos. Talvez seja o que eu mereço, respondeu ele amargamente, finalmente se virando para encará-la. Margaret quase recuou ao ver a devastação nos olhos dele. Não era apenas dor, mas algo muito mais profundo e corrosivo. Auto-ódio. Você realmente acredita nisso? Perguntou Margaret, gesticulando para os documentos espalhados. Que Grace fez todas essas coisas terríveis? Christopher passou a mão pelo rosto, sentindo a barba áspera que crescerá desde que parara de se importar com a aparência.
As provas falam por si mesmas, Margarete. Provas podem mentir, disse ela suavemente. Mas o coração raramente mente. E eu vi como vocês olhavam um para o outro, Christopher. Eu vi como ela fez você rir de novo. Eu vi como você floresceu ao lado dela. Então ela foi uma atriz excepcional, respondeu Christopher, mas havia menos convicção em sua voz do que antes. Margarete sentou-se na poltrona à frente dele, seus olhos gentis estudando o rosto dele com a percepção aguçada de alguém que assistira gerações da família Montgomery se destruírem com orgulho e desconfiança. Ou você está sendo manipulado por alguém que conhece exatamente suas inseguranças mais profundas. Antes que Christopher pudesse responder, a porta da biblioteca se abriu novamente. Michael Carter, seu melhor amigo desde Harvard e sócio na empresa, entrou com uma expressão sombria que imediatamente colocou Christopher em alerta. Precisamos conversar, disse Michael sem preâmbulos, fechando a porta atrás de si com força suficiente para ecoar pelos cômodos vazios. Christopher se levantou, instintivamente adotando a postura de CEO que usava ao enfrentar crises de negócios. Se é sobre os contratos, Peterson. É sobre Grace, interrompeu Michael, puxando uma cadeira e sentando-se sem convite. E sobre o fato de que você foi completamente manipulado. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Christopher sentiu como se o mundo tivesse parado de girar, cada músculo de seu corpo ficando tenso enquanto processava as palavras de Michael. O que você quer dizer? Perguntou Christopher, a voz perigosamente baixa. Michael suspirou, passando a mão pelo cabelo loiro antes de encontrar os olhos do amigo. Eu contratei detetives particulares, os melhores que o dinheiro pode comprar, Christopher. Aquelas peças de evidência contra Grace. São falsificações. Falsificações muito sofisticadas, mas falsificações, mesmo assim. Christopher sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Isso é impossível. Eu mesmo verifiquei. Você verificou o que foi projetado para você encontrar, disse Michael, puxando uma pasta de sua maleta de couro. Mas quando você cava mais fundo, quando sabe exatamente o que procurar, as rachaduras aparecem. Com as mãos levemente trêmulas, Christopher pegou a pasta que Michael ofereceu. Dentro, encontrou relatórios detalhados de análise forense digital, provas de manipulação de imagem, registros de transferências bancárias que provavam que as contas supostamente controladas por Grace e Henry Whitmore nunca existiram. Os e-mails foram criados usando software de falsificação avançado, explicou Michael, observando a cor drenar do rosto de Christopher. As fotografias foram montadas usando técnicas de deepfake que são virtualmente indetectáveis para uma análise casual. E as gravações de áudio. Compiladas de conversas telefônicas reais que foram editadas e remontadas. Christopher afundou em sua cadeira, a pasta caindo de suas mãos entorpecidas. Como isso é possível? Quem teria os recursos para? Veronica Kingsley, disse Michael simplesmente. Em parceria com Richard Donovan. O nome atingiu Christopher como um raio. Richard Donovan, seu rival de negócios de longa data. Um homem que jurara destruir tudo que Christopher valorizava depois de perder contratos importantes para Montgomery Enterprises. Eles planejaram tudo meticulosamente, continuou Michael, a voz ganhando uma raiva fria. Verônica forneceu o conhecimento íntimo sobre suas inseguranças e medos, enquanto Donovan forneceu os recursos técnicos e financeiros. Eles estudaram vocês dois por meses, esperando o momento perfeito para atacar. Meu Deus, sussurrou Christopher, a magnitude de sua traição a Grace começando a se infiltrar em sua consciência como veneno. O que foi que eu fiz? Você fez exatamente o que eles esperavam que você fizesse, disse Margaret gentilmente, mas suas palavras carregavam o peso de uma acusação dolorosa. Você permitiu que seus medos destruíssem a única coisa real que você já teve na vida. Christopher levantou-se abruptamente, começando a andar de um lado para o outro como um animal enjaulado. Preciso encontrá-la. Preciso explicar, pedir perdão. Pode ser tarde demais para isso, disse Michael suavemente. Christopher parou de andar, virando-se para encarar o amigo com olhos selvagens. O que você quer dizer? Grace desapareceu, Christopher.
Depois que você a expulsou, ela simplesmente sumiu. Não há registros de cartão de crédito, nenhuma atividade bancária, nenhum rastro digital. É como se ela tivesse evaporado. Ela está grávida, disse Christopher, o pânico começando a se infiltrar em sua voz. Ela está grávida do meu filho e sozinha por minha causa. Eu sei, respondeu Michael gentilmente. É por isso que coloquei os melhores investigadores do país para encontrá-la. Mas Christopher, você precisa estar preparado para a possibilidade de que, quando a encontrarmos, ela pode não querer te perdoar. Christopher afundou novamente na cadeira, cobrindo o rosto com as mãos enquanto a magnitude total de sua traição a Grace se instalava em seu coração como uma ferida física. Ele havia questionado a paternidade de seu filho. Havia chamado a mulher que amava mais que a vida de mentirosa e manipuladora. Havia destruído o único amor verdadeiro que já conhecera por causa de provas fabricadas por inimigos que sabiam exatamente como manipulá-lo. Ela disse que me amava, ele sussurrou por entre os dedos. Até o fim, mesmo quando eu a estava destruindo com palavras cruéis, ela disse que me amava. E você não acreditou nela, observou Margarete, a voz carregada de infinita tristeza. Você escolheu acreditar em estranhos em vez de confiar na mulher que passou meses provando seu amor através de cada ação, cada palavra, cada olhar. Como posso consertar isso? Perguntou Christopher, levantando os olhos para encontrar os de Margarete. Como posso desfazer a dor que causei? Talvez você não possa, disse Margarete com a honestidade brutal de quem o amava demais para mentir. Talvez você tenha quebrado algo que não pode ser consertado. Mas o mínimo que pode fazer é tentar. Christopher levantou-se novamente, desta vez com determinação em vez de desespero. Michael, quero que use todos os recursos necessários. Contrate todos os detetives particulares do país se for preciso. Encontre Grace. Já estou fazendo isso, assegurou Michael. E Verônica e Donovan? Perguntou Christopher, uma nova emoção se infiltrando em sua voz, uma raiva fria e calculada que prometia retribuição devastadora. O que você quer fazer sobre eles? Christopher caminhou até a janela, olhando para os jardins onde ele e Grace haviam compartilhado tantos momentos preciosos. Quero que eles paguem por cada lágrima que fizeram Grace derramar. Quero que entendam que ninguém destrói minha família e sai impune. Christopher, disse Margarete suavemente. Vingança não trará Grace de volta. Não, concordou ele, virando-se para encará-la com olhos que ardiam com uma determinação que ela não via há semanas. Mas talvez, apenas talvez, se eu puder provar a ela que acredito na verdade agora, que estou disposto a lutar pelo nosso amor. Talvez ela me dê uma segunda chance. E se ela não der? Perguntou Michael gentilmente. Christopher foi até a mesa onde os documentos falsos que haviam destruído sua vida ainda estavam espalhados. Com um movimento violento, ele varreu todos para o chão, observando-os se espalharem como as mentiras que realmente eram. Então, disse ele, a voz carregada de uma determinação de ferro, passarei o resto da minha vida tentando conquistar o perdão dela. Mas primeiro, preciso encontrá-la. Preciso olhar nos olhos da mulher que amo e implorar por uma chance de provar que o homem que a feriu não sou eu de verdade. Enquanto Christopher finalmente iniciava sua jornada rumo à redenção, centenas de quilômetros de distância, Grace estava sentada em uma pequena casa alugada em uma cidade onde Christopher nunca pensaria em procurar. Uma mão em sua barriga crescente, enquanto lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. Ela não sabia que a verdade havia sido finalmente descoberta. Não sabia que o homem que destruíra seu coração estava agora se destruindo de remorso. Tudo o que sabia era que estava sozinha, carregando o filho de um homem que escolhera acreditar no pior sobre ela. E enquanto o bebê se movia em seu ventre, ela sussurrou promessas de que, não importava o que acontecesse, protegeria essa criança da dor que devastara seu próprio coração. A pequena cidade de Serenity Hollow aninhava-se entre as montanhas Blue Ridge como um segredo bem guardado. Suas ruas de paralelepípedos e casas vitorianas pintadas em tons pastéis criavam uma atmosfera de conto de fadas que contrastava dramaticamente com a angústia que consumia Christopher Montgomery. 2 meses de busca implacável finalmente levaram a este momento.
Margaret descobrira, através de uma rede de contatos que remontava à sua própria infância no campo, que uma jovem grávida correspondendo à descrição de Grace alugara uma pequena casa nos arredores da cidade. Christopher dirigia seu Aston Martin pelas ruas estreitas, o coração batendo com uma violência que ameaçava quebrar suas costelas. Ele havia perdido ainda mais peso nas últimas semanas. Sua obsessão em encontrar Grace consumia cada pensamento, cada respiração. Seu reflexo no espelho retrovisor revelava um homem transformado pela dor e pelo arrependimento, barba crescida, olhos profundamente marcados por noites sem dormir, uma intensidade desesperada que assustaria estranhos. A casa que Margaret havia localizado. A casa era uma estrutura simples de madeira pintada de azul claro, com uma pequena varanda adornada por vasos de flores silvestres que Grace claramente havia plantado. Um balanço de madeira movia-se suavemente na brisa da tarde, e Christopher podia imaginá-la sentada ali, com uma mão sobre a barriga crescente, olhando para as montanhas distantes, e talvez rezando, pensando nele sem o ódio que ele certamente merecia. Quando Christopher saiu do carro, suas pernas quase falharam. Meses de arrependimento corrosivo e autoincriminação culminaram neste momento. A chance de olhar nos olhos da mulher que ele amava mais que a própria vida e implorar por um perdão que talvez nunca viesse. Ele podia vê-la pela janela da cozinha, movendo-se devagar enquanto preparava algo no fogão, e a visão de sua silhueta grávida quase o fez cair de joelhos. Grace estava mais bonita do que ele se lembrava, apesar de, ou talvez por causa da gravidez avançada. Seus cabelos castanhos estavam mais longos agora, presos em um rabo de cavalo frouxo que revelava a linha elegante de seu pescoço. Ela usava um vestido simples de algodão amarelo que abraçava gentilmente sua barriga arredondada, e havia uma serenidade em seus movimentos que Christopher não conseguia decifrar. Paz ou resignação? Ele bateu na porta com os nós dos dedos trêmulos, cada segundo de silêncio que se seguiu parecendo uma eternidade. Quando Grace finalmente abriu a porta, o choque em seus olhos verdes foi como um raio atingindo o peito dele. Christopher! Sussurrou ela, uma mão indo automaticamente para o batente da porta como se precisasse de apoio. Ela estava ainda mais bonita de perto. A gravidez dera às suas bochechas um brilho rosado, seus olhos pareciam maiores, mais luminosos, mas havia também uma cautela neles que não existia antes, uma proteção cuidadosa que ele havia colocado lá com suas palavras cruéis. Grace. Disse ele, sua voz falhando logo ao pronunciar o nome dela. Eu. Posso entrar, por favor? Ela hesitou, e Christopher pôde ver o conflito passando pelo rosto dela como nuvem sobre o sol. Finalmente, ela se afastou da porta, permitindo que ele entrasse na casa pequena, mas aconchegante, que ela havia transformado em um lar. A sala de estar era simples, mas decorada com cuidado, com móveis de segunda mão que ela claramente restaurara com amor. Havia livros empilhados em todas as superfícies, plantas em cada canto, e no sofá uma pequena manta de bebê, feita pela metade, que fez o coração de Christopher se contrair dolorosamente. Você está fazendo isso sozinha. Observou ele, olhando para a manta, alternando rosa e azul como se ela quisesse estar preparada para qualquer possibilidade. Tenho muito tempo livre, respondeu Grace, sentando-se cuidadosamente na poltrona mais distante dele. Mesmo grávida, ela se movia com uma graça que fazia Christopher querer estender os braços e segurá-la, protegê-la, cuidar dela como deveria ter feito desde o início. Christopher permaneceu de pé, sentindo-se grande demais e deslocado naquela sala acolhedora. Grace, preciso te dizer uma coisa. Preciso explicar. Você não precisa explicar nada, interrompeu ela gentilmente. Você deixou sua posição muito clara na última vez que conversamos. Eu estava errado. As palavras saíram como uma confissão arrancada à força. Completamente, devastadoramente errado sobre tudo. Grace estudou o rosto dele e Christopher pôde ver que ela lutava contra algo, esperança, talvez, ou medo de ser magoada novamente. Errado como? Christopher ajoelhou-se diante dela, ignorando o desconforto da posição enquanto tentava ficar mais próximo do nível dos olhos dela. As provas eram falsas, Grace. Tudo aquilo. Verônica e Richard Donovan criaram tudo, as fotografias, os e-mails, as gravações. Foi tudo uma mentira elaborada para nos separar.
Grace prendeu a respiração, suas mãos indo automaticamente para a barriga. Como você descobriu? Michael contratou investigadores, explicou Christopher, sua voz ganhando velocidade com a urgência. Peritos forenses provaram que tudo havia sido fabricado. As fotos eram deepfakes, os e-mails foram criados com software de falsificação, as contas bancárias nem existiam. E você acreditou neles, disse Grace suavemente. Você acreditou em estranhos em vez de acreditar em mim. A acusação simples foi como uma faca no coração de Christopher. Sim, e isso é algo que carregarei pelo resto da minha vida. Grace, não tenho desculpas. Nenhuma justificativa. Deixei meus medos e inseguranças destruírem a única coisa real e pura que eu já tive. Grace permaneceu em silêncio por um longo momento, suas mãos traçando círculos distraídos sobre a barriga onde o filho deles, crescia. Você questionou se o bebê era seu. Christopher fechou os olhos, a lembrança de suas próprias palavras cruéis cortando como vidro. Essa foi a pior coisa que já disse na minha vida. Grace, eu sei. Eu sempre soube, no fundo, que este bebê é meu, é nosso. Eu estava ferido e com medo E você me machucou de um jeito que não sei se posso perdoar, finalizou Grace, lágrimas finalmente começando a escorrer por seu rosto. Christopher, você não questionou apenas minha fidelidade, você questionou meu caráter, minha integridade, minha capacidade de ser uma boa mãe para o nosso filho. Eu sei, sussurrou Christopher, suas próprias lágrimas começando a cair. Eu sei. E se eu pudesse voltar no tempo, se pudesse desfazer cada palavra cruel que disse? Mas você não pode, disse Grace, limpando as lágrimas com as costas da mão. Algumas coisas, uma vez quebradas, não podem ser consertadas. Christopher sentiu como se ela tivesse acabado de pronunciar sua sentença de morte. Grace, por favor. Sei que não mereço. Sei que não tenho o direito de pedir, mas você poderia me dar uma chance? Uma chance de provar que posso ser o homem que você merece, o pai que nosso filho merece? Grace o estudou por um longo tempo, seus olhos verdes procurando algo no rosto dele. Por que agora, Christopher? Por que você só acredita na verdade quando ela vem com provas científicas? Por que a minha palavra não foi o suficiente? A pergunta o atingiu com a força de um tsunami, forçando-o a confrontar a verdade mais feia sobre si mesmo. Porque sou um covarde, admitiu ele, com a voz embargada. Porque é mais fácil acreditar no pior das pessoas do que arriscar ser magoado. Porque meu pai me ensinou que amar é ser vulnerável e vulnerabilidade é fraqueza. E agora? Perguntou Grace suavemente. Agora eu sei que a verdadeira fraqueza é deixar o medo destruir o amor, disse Christopher, olhando diretamente nos olhos dela. Grace, esses últimos meses sem você foram um inferno. Eu não conseguia comer, não conseguia dormir, não conseguia pensar em nada exceto em como eu tinha destruído a única coisa que me fazia sentir vivo. Grace colocou a mão na barriga quando o bebê começou a se mexer, como se pudesse sentir a tensão na sala. O bebê nasce em 6 semanas. Eu quero estar lá, disse Christopher imediatamente. Quero segurar sua mão. Quero ser a primeira pessoa que nosso filho veja quando vier ao mundo. Quero ser o pai que prometi ser antes de tudo desmoronar. E se eu disser não? Perguntou Grace. Se eu disser que é tarde demais, que você perdeu sua chance. Christopher sentiu como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor, mas forçou-se a responder com a honestidade que deveria ter mostrado desde o início. Então respeitarei sua decisão. Mas Grace, nunca deixarei de tentar provar que mudei. Nunca deixarei de tentar conquistar uma segunda chance. Grace ficou em silêncio por tanto tempo que Christopher começou a se preparar para a rejeição que sabia merecer. Quando ela finalmente falou, sua voz era tão baixa que ele teve que se inclinar para ouvir. Eu ainda te amo, sussurrou ela. Eu me odeio por isso, mas ainda te amo. E nosso filho merece ter um pai. Christopher sentiu que poderia voar. Grace. Mas, continuou ela, levantando a mão para detê-lo, amor não é o suficiente. A confiança precisa ser reconstruída tijolo por tijolo.
E Christopher, se você me machucar de novo, se deixar suas inseguranças prejudicarem nossa família novamente, será a última vez. Nunca mais, prometeu Christopher, sua voz carregada de uma convicção que vinha do fundo de sua alma. Grace, juro por tudo que é sagrado, nunca mais deixarei ninguém se colocar entre nós. Nunca mais duvidarei de você ou do nosso amor. Grace o estudou por mais um momento antes de estender a mão. Então talvez possamos tentar de novo. Lenta e cuidadosamente, Christopher pegou a mão dela como se fosse a coisa mais preciosa do mundo, levando-a aos lábios para beijá-la gentilmente. Obrigado, sussurrou ele contra a pele dela. Obrigado por me dar uma chance que não mereço. Quando o bebê chutou vigorosamente, ambos riram através das lágrimas. Christopher olhou para a barriga de Grace com uma mistura de admiração e arrependimento. Posso? Perguntou ele, hesitante. Grace assentiu. E quando Christopher colocou sua mão grande sobre a barriga dela, sentindo os movimentos fortes de seu filho, ele soube que faria qualquer coisa, para proteger essa segunda chance que lhe fora dada. Vamos para casa, disse Grace suavemente. Vamos para casa e tentar ser uma família novamente. E pela primeira vez em meses, Christopher Montgomery sorriu um sorriso verdadeiro. A maternidade em Hartford estava banhada pela luz dourada do amanhecer quando as primeiras contrações de Grace começaram, 6 semanas após o reencontro que mudará suas vidas para sempre. Christopher não saíra do lado dela por um momento sequer desde que voltaram para Connecticut, transformando a mansão Montgomery em um verdadeiro lar pela primeira vez, enchendo-a de risos, música suave e o tipo de calor que apenas o amor genuíno pode criar. Respire comigo, linda, sussurrou Christopher, segurando a mão de Grace enquanto outra contração a varria como uma onda poderosa. Ele havia praticado técnicas de respiração com ela por semanas, determinado a ser o parceiro de parto que ela merecia. Seu cabelo estava úmido de suor nervoso e excitação, mas seus olhos nunca deixavam o rosto dela, como se pudesse transferir sua força através do olhar. Grace apertou a mão dele com força suficiente para deixar marcas, mas em vez de dor, Christopher sentiu apenas uma gratidão avassaladora por estar ali, por ter sido perdoado, por testemunhar o milagre que estavam prestes a compartilhar. Estou bem, ofegou ela, embora ambos soubessem que ela estava longe de estar bem. O bebê está. Oh Deus, Christopher, está vindo. Estou aqui, disse ele, beijando a testa suada dela. Estou aqui e não vou a lugar nenhum, nunca mais. As últimas 6 semanas tinham sido uma jornada de cura delicada e reconstrução cuidadosa. Christopher havia se mudado para o quarto de hóspedes, respeitando o espaço de Grace enquanto reaprendiam a confiar um no outro. Ele a cortejou novamente como se fossem adolescentes. Flores todos os dias, jantares caseiros que ele mesmo cozinhava com a ajuda secreta de Margaret, longas caminhadas pelos jardins onde contava histórias para o bebê, e Grace ria daquele jeito musical que fazia o coração dele disparar. Senhora Montgomery, disse a doutora Patricia Wells, entrando na sala de parto com um sorriso confiante de quem já ajudara a trazer milhares de vidas ao mundo. É hora. Vamos conhecer esse bebê. O que se seguiu foi uma experiência que transcendeu tudo o que Christopher havia imaginado. Grace foi magnífica, poderosa e vulnerável ao mesmo tempo, lutando para trazer o filho deles ao mundo com uma coragem que o deixou sem palavras. Ele sussurrava encorajamento constante, enxugava o rosto dela, segurava sua mão como uma âncora enquanto ela navegava pelas ondas intensas do trabalho de parto. Consigo ver a cabeça, anunciou a doutora Wells. Mais uma força, Grace. Seu bebê está quase aqui. Grace soltou um grito primitivo e poderoso que ecoou pela sala e então silêncio, um silêncio que durou apenas segundos, mas pareceu uma eternidade para Christopher até ser quebrado pelo choro forte e indignado de um recém-nascido. É um menino! Anunciou a doutora Wells, erguendo uma pequena criatura rosada e perfeita que agitava os punhos minúsculos no ar como se protestasse contra seu despejo do útero aconchegante. Christopher sentiu as lágrimas explodirem de seus olhos. Lágrimas de pura alegria, alívio e amor tão intenso que pensou que seu coração poderia explodir. Grace, sussurrou ele, a voz embargada de emoção. Olha o que você fez. Olha o que nós criamos.
Grace também estava chorando. Seus braços se estenderam para receber o filho quando a doutora Wells o colocou em seu peito. O bebê era perfeito, pequeno, mas forte, com cabelos escuros como os de Christopher e o que prometiam ser os olhos verdes de Grace. Oi, Lucas, sussurrou Grace, pois haviam escolhido o nome semanas atrás durante uma de suas caminhadas noturnas. Oi, meu amor. Mamãe e papai estão aqui. Christopher estendeu um dedo trêmulo que o bebê agarrou imediatamente com força surpreendente. Ele é perfeito, murmurou Christopher, maravilhado. Absolutamente perfeito. Assim como os pais, comentou a doutora Wells com um sorriso. Raramente vejo uma parceria tão forte na sala de parto. Este bebê tem sorte. Nas horas que se seguiram, enquanto Grace descansava e Lucas dormia em seus braços, Christopher teve tempo para refletir sobre a jornada extraordinária que os levará até aquele momento. Menos de um ano atrás, ele fora um homem vazio, protegido atrás de muralhas de cinismo e desconfiança. Agora, segurando seu filho enquanto observava a mulher que amava mais que a vida se recuperar do milagre que acabará de realizar, sentia-se completamente transformado. Christopher, disse Grace suavemente, estendendo a mão para ele. Vem cá. Ele sentou-se cuidadosamente na beirada da cama do hospital, ainda segurando Lucas contra o peito. Como você se sente? Como se tivesse acabado de correr uma maratona, riu Grace, mas seu riso era puro e radiante, mas também como se tivesse acabado de realizar o maior milagre do mundo. E você realizou, disse Christopher, beijando-a gentilmente. Grace, nunca serei capaz de te agradecer o suficiente por me perdoar, por me dar esta segunda chance, por trazer nosso filho ao mundo. Christopher, interrompeu Grace gentilmente, colocando um dedo nos lábios dele. Pare de se culpar. Fomos feridos, mas saramos. Fomos quebrados, mas nos reconstruímos. E agora temos isto. Ela gesticulou para Lucas, que havia aberto os olhinhos e olhava entre eles com a expressão séria de quem tenta entender este estranho mundo novo. Ele tem seus olhos, observou Grace. E sua boca, retrucou Christopher, e espero que tenha sua bondade, sua força, sua capacidade de perdoar. E sua inteligência, completou Grace, sua determinação, sua capacidade de proteger as pessoas que ama. Ficaram em silêncio por um momento, perdidos na contemplação do filho. Então Christopher falou, sua voz carregada de uma solenidade que transformou suas palavras em uma promessa sagrada. Lucas Montgomery, disse ele, olhando diretamente nos olhos do bebê. Prometo que você crescerá sabendo que é amado. Prometo que nunca questionarei se você foi desejado, nunca duvidarei do seu valor, nunca farei você pagar pelos erros do seu pai. Você terá o que eu nunca tive, pais que se amam de verdade e colocam a família acima de tudo. Grace sentiu novas lágrimas escorrendo por suas bochechas. E eu prometo, acrescentou ela, que você crescerá em uma casa cheia de honestidade, onde os problemas são resolvidos com comunicação, onde o amor não é condicional e onde você sempre saberá que tem um lugar seguro para voltar. Como se entendesse a magnitude das promessas sendo feitas, Lucas fez um pequeno som de satisfação e fechou os olhos novamente, confiando completamente nos braços que o seguravam. 3 dias depois, quando trouxeram Lucas para casa pela primeira vez, a mansão Montgomery havia sido transformada. Margaret decorara tudo com fitas azuis e balões, e as flores que enchiam cada cômodo criavam uma atmosfera de celebração que a casa nunca conhecera. Até Harold Montgomery, o patriarca frio que raramente demonstrava emoção, segurou o neto com algo próximo da ternura. Ele será um Montgomery forte, declarou Harold. Mas quando olhou para Grace, sua expressão suavizou. E terá a bondade da mãe. Uma combinação poderosa. Foi a coisa mais próxima de um pedido de desculpas de que Harold Montgomery era capaz, e Grace aceitou com sua graça característica. Enquanto isso, em outro lugar da cidade, Veronica Kingsley e Richard Donovan enfrentavam as consequências de sua conspiração cruel. Os investigadores de Michael haviam coletado provas suficientes para destruir suas reputações e carreiras, e processos criminais por falsificação e difamação estavam em andamento. A alta sociedade de Nova York, que antes os cortejava, agora os evitava como párias.
Mas Christopher mal pensava neles agora. Sua sede de vingança evaporara no momento em que segurou seu filho, substituída por algo muito mais poderoso, gratidão pela família que quase perderá e determinação para protegê-la com sua vida. Naquela primeira noite em casa, Christopher e Grace sentaram-se no quarto do bebê que ele decorara pessoalmente, observando Lucas dormir em seu berço. A lua cheia brilhava pela janela, a mesma lua que testemunhara o primeiro beijo deles na varanda tantos meses atrás. Você se arrepende? Perguntou Christopher suavemente. De me dar uma segunda chance? Grace virou-se para olhá-lo, e no sorriso que iluminou seu rosto, Christopher viu todo o seu futuro. Nunca, disse ela. Fomos forjados no fogo, Christopher. Nosso amor foi testado de maneiras que poucos casais enfrentam. E nós sobrevivemos. Mais do que isso. Nós prosperamos. Christopher puxou-a para seus braços, beijando o topo de sua cabeça enquanto observavam o filho dormir. Eu te amo, Grace Montgomery. Eu te amo além da razão, além da lógica, além de qualquer coisa que eu pensasse ser possível. E eu também te amo, sussurrou Grace contra o peito dele, apesar de tudo, por causa de tudo, para sempre. Do berço veio um pequeno suspiro satisfeito, como se Lucas aprovasse as promessas de amor preenchendo seu novo mundo. E na casa que outrora fora um mausoléu frio de privilégio e isolamento, uma verdadeira família finalmente havia nascido, não das cinzas da conveniência e obrigação, mas do fogo purificador do perdão e do poder transformador do amor verdadeiro. Christopher Montgomery começara como um homem quebrado, Grace como uma mulher desesperada, e ambos como estranhos presos em um casamento que nenhum dos dois escolhera. Mas através da dor, perda, traição e redenção, eles encontraram algo mais precioso do que qualquer fortuna, um amor capaz de sobreviver a qualquer tempestade e uma família construída sobre o alicerce inabalável da confiança conquistada através do fogo. E enquanto a noite cobria Connecticut como um cobertor macio, 3 corações batiam em uníssono numa sinfonia de amor que ecoaria pelas futuras gerações da família Montgomery. Uma família que aprendeu que o amor verdadeiro não é um conto de fadas, mas algo muito mais poderoso, uma escolha consciente e renovada a cada dia de lutar pelo que importa mais do que tudo no mundo. Christopher e Grace provaram que até os corações mais feridos podem ser curados quando encontram um amor verdadeiro. Descobriram que, às vezes, é preciso perder tudo para entender o valor do que realmente importa. Suas cicatrizes tornaram-se a base de uma força inquebrável, e sua dor transformou-se na sabedoria necessária para construir uma família baseada na confiança absoluta e no perdão transformador. O pequeno Lucas crescerá sabendo que nasceu de um amor que sobreviveu ao fogo da traição e emergiu mais puro, mais forte, mais profundo. Porque, no final, eles descobriram que o amor verdadeiro não é a ausência de problemas, mas a escolha corajosa de lutar juntos contra qualquer tempestade que ouse ameaçar sua felicidade. E talvez, no fundo, essa história também fale sobre nós e nossa capacidade infinita de renascer quando escolhemos amar sem medo. Se essa história tocou seu coração e despertou sua imaginação, inscreva-se no canal. Me conta nos comentários de onde você está ouvindo. E se cada momento valeu a pena, comente, valeu totalmente a pena.